Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Mente e Corpo Podcast. Esse é o 12º episódio e cara, vai estar incrível, a gente tem muita novidade e o convidado também promete. Antes de darmos início e apresentar o nosso convidado, vamos falar do nosso patrocinador master, que é a Escola Técnica Congonhas, que fica... Washington, Luiz 56, famoso Canal 3, cursos técnicos, profissionalizantes, especializações. Liga aqui, entra no site e se inscreve no nosso canal também. É isso aí, é isso aí. Ó, os cursos são incríveis, hein? Há mais de 30 anos no mercado, curso de comissário de voo, na área da saúde. E você que não é de Santos, não é da Baixada Santista, também tem cursos online. E ó, a gente hoje, esse episódio número 12, tá especial. Estamos chique, né? Estamos chique, né? Por quê, Fê? Por quê? Porque Tem novidade? Tá aqui, ó. Top Run. Top One 013. Galera, a gente hoje tá tendo a participação especial da Top One. A gente vai mostrar para vocês o que a Top One oferece para quem pratica atividade física, para quem é do mundo da corrida. Então lá tem desde bermudas de compressão, shorts, camisetas regatas, acessórios, tudo que você imaginar no mundo da corrida e no mundo fitness. Então tem essas novidades, materiais incríveis. Vou mostrar aqui para vocês. Fê, me ajuda? Claro, vamos Ó, lá. aqui é um modelo feminino, top, Muito bonito, hein? top, bermuda de compressão. Galera, e é tudo com proteção UV, bacana. Tem mais coisas, Fê? Tem, né? Tem, vamos pegar aqui. Pera aí. Ah, tá Tá aqui, do ó, tá seu aqui do lado meu aí. lado, tá aqui do meu lado. A gente tá um pouco nervoso, tá, galera? Porque... E feliz, né? Ao mesmo Feliz, tempo, lógico. nervoso e feliz. Vamos pegar aqui pra Nosso mostrar mais primeiro coisas pra vocês. Parceiro, né? Ó. Vamos ver o que é isso aqui. Vamos ver o que tem aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. O que tem aí, Fê? Aqui tem Ah, essa camiseta é bacana. Mostra aí, Fê. Vamos mostrar porque ela tem um diferencial. Qual o diferencial, Cícero? Corte a laser. Corte a laser. Cara, você coloca essa camiseta, parece Ó. que você tá sem. Levíssima. Eu tenho uma preta. Irada, Muito irada. leve pra Deixa eu ver o caramba. que tem aqui. Short pra correr. Tem a parte de compressão dentro. Bolsos. Top One, galera. E o que... Ah, tá, mas só tá mostrando os produtos? Não, a gente tem novidades aí. Estamos no mês de julho e até o final do mês, você que está nos assistindo, primeiro deixa eu falar para vocês uma coisa. A Top One 013 fica na Carvalho de Mendonça, perto do Canal 1, no número 633. E para todo mundo que está nos assistindo, até o final do mês, 15% de desconto. Vai falar que assistiu o episódio número 12, com o nosso convidado, que já já vocês vão saber quem é. E você vai ter 15% de desconto. Não percam, hein? E eu vou apresentar o nosso convidado e ele tem presente. Então, sem mais delongas, vamos para os convidados. Depois a gente Vamos volta pro nosso apoiador. Top Run. O nosso convidado, ele é educador físico, pós-graduado em treinamento desportivo, nas horas vagas é compositor. Sem mais delongas? Sem mais delongas. Salva de palmas para o Pedro Minga. Seja bem-vindo, Pedrão. Muito obrigado aí pela oportunidade, né? Estar com vocês. E é isso. Boa. Feliz em estar aí com vocês e passar algumas coisinhas aí da nossa vida, da nossa história. Legal, eu tô curioso. A gente tem algumas coisas aí que eu quero falar no ar aqui para vocês. Eu sou muito grato pelo Pedro e já conto o que aconteceu. Mas antes, voltamos no nosso apoiador do episódio 012, a Top One. Tem um presente para você, Pedro. Opa, Na verdade, para os seus alunos. aí o pessoal vai gostar, hein? Ó, mostra aí. Tem um voucher. Boa. Ó. Aí Ó, depois você decide Vamos como que vai decidir fazer aí. com os seus alunos. Show. Tamo chique, hein? Aí tem o endereço direitinho. Pode guardar, Pedrão. Pode guardar. guardar. Deixa só aqui para fazer o merchan. Deixa do deixar teu aqui. lado. Top One, mais uma vez, obrigado. Espero que essa parceria fique aí ad eterno. Obrigado de coração. Galera, procurem a Bia lá na Top One.
Carvalho de Mendonça, e falem que assistiram o episódio, vai ter 15% de desconto até o final do mês, hein? Aproveitem. É isso? É isso, não Fê, perde não. vamos começar? Bora. Falar com esse cara aqui que... Pô, eu estudei junto com ele, pô. Sério? Sério. Tu tem quantos anos? Vamos Eu- entregar a idade aí? É, 38. Então, eu tenho 87, 39, então era 87. um ano a menos. Na mesma que ele. escola, não era na mesma escola. sala. Não, Não, mesma mesma sala escola. não. Que legal. Ele era da cara. classe do Eduardo, que É. estudou com ele até quando, Edu. Eduardo? O Eduardo, É, nossa o voz da fundamento. consciência. Fundamental terceira, todo, oitava. praticamente, é. Tu saiu do SESI e foi pra onde depois? Com integração em São Vicente, Tá. fazer o ensino médio. Legal. Então vamos, assim, pra galera te conhecer, Pedrão, e eu também conhecer mais um pouquinho, conheço você, assim, a gente já te conhece há Sim. muito tempo, mas não sei muita coisa, assim, pessoalmente falando. Pedrão, conta um pouquinho da onde você veio, tua história como criança, como que foi, se foi fácil, se foi difícil, e por que tu escolheu fazer educação física? Então, eu sou de Santos, natural de Santos. Meus pais também, minha mãe e meu pai é do interior de São Paulo, mas veio pra cá pequeno. E sempre fui um cara que participei muito de esportes diversos. É mesmo? Sempre Qual foi o primeiro? fiz futebol, primeiro foi Futebol. futebol, né? Futebol, futsal, judô, já fiz polo aquático. Caramba. Disputou os interclasses lá do SESI? Interclasse deitava É e bom, rolava. ele é bom? Interclasse Não deitava e lembro, rolava. não lembro, porque eu Mas, também não jogava muito, assim, então... Mas sempre gostei muito. E levei mais à frente foi o futebol, até os 14, ainda participava de equipe, joguei muito na equipe dos portuários, que tinha muita gente boa ali, muita gente virou profissional daquela época. Que legal. E depois um pouquinho na várzea, mas aí chegou uma certa idade que a gente ficou só nos estudos mesmo, né? Tá. Mas o judô também levei um bom tempo, hoje eu sou Shodô, sou graduado faixa preta, fiquei um bom tempo na marrom, mas depois trabalhando... Você é mestre na arte do judô, é isso que fala? ou não? Sensei, isso. Sensei, legal. Aí a gente fiquei na marrom muito tempo, depois trabalhando já com os atletas, com competição, tudo, aí fiz a graduação para faixa preta, tem alguns anos, e a corrida também, desde cedo. Então foi algo que entrou também na minha vida, e então por gostar muito de esportes, aí escolhi a educação física, e Isso com quantos anos já tu entrou na faculdade? logo quando Logo- saí do logo ensino quando médio, então com 18 anos, 2005, eu comecei na FEFS, Faculdade de Educação Física. Formei em 2008, depois já embalei em São Paulo na pós-graduação, treinamento Boa. desportivo, para seguir essa linha da preparação física. Que no Legal. começo a ideia era trabalhar com futebol, mas hoje eu trabalhei com muitos esportes, a pós me deu uma visão muito grande desse cenário, né? Uhum. Então, já trabalhei no futebol, trabalhei na Portuguesa Santista, na categoria de base, disputando o Paulista, né? 2 anos seguidos disputando o Campeonato Paulista. Já como responsável técnico de academia, trabalhei 7 anos no Senai e Caramba. cuidava da gestão esportiva, então foi uma experiência legal, que eu organizava os campeonatos, interclasse mesmo, para o pessoal que estudava, organizava para as competições, que teve uma época que teve competição regional, estadual, então já teve ano que a gente foi a maior escola do estado ali em termos de resultados. Então, assim, foi um período bem bacana também. E já trabalhei com canoagem, aluguel de caiaque na praia, corrida de aventura com meu tio. Meu tio foi durante quase 30 anos aí, organizador de corrida de aventura. Então foi um dos pioneiros aí nesse cenário aí de corrida de aventura que a gente faz, às vezes 6 dias de prova, 5 dias de provas. Caramba, Um que negócio legal. meio punk. Desde os 19 anos eu comecei a trabalhar com corrida, então desde 2006 já estagiando, já comecei a trabalhar com corrida. Você estagiou onde? Estagiei em Lamartine, Lamartine. foi pioneiro aqui na região Que com essa legal. parte de assessoria O judô, esportiva. tu chegou a competir ou tu só fazia... Cheguei a competir, também? não em nível assim profissional, mas até uma certa idade a gente conseguia aguentar uma pancada, aí depois vai ficando mais velho, vai caindo muito, né? Legal. Aí já fala, não, aí segura Deixa, um pouquinho, Mas e o último serviço, assim, junto, conciliando com a assessoria, foi no Clube Internacional de Regatas, que eu fiquei 7 anos também, e cuidava do judô e da natação, esporte já voltado para rendimento mesmo. Então a gente cuidava desde a base Tá. e para os adultos também. Então foi uma experiência bem bacana, mas aí chegou um momento que eu precisei, assim, escolher em relação à empresa, né? Então a empresa Sim. estava alavancando, estava dando certo e estava difícil conciliar. Então a gente optou por Legal. ficar na empresa. Então, Pedrão, né, faltou isso na tua apresentação, mas o Pedro é empresário, né? Tem aí a sua empresa, que é a Pedro Minga
Assessoria esportiva. Assessoria esportiva, aí você trabalha com corrida e também com preparação, né? Continua. Hoje só com a empresa. Só com a Então, empresa. no momento, Então, mas na tua empresa, ela Isso. tem algumas Tem vertentes, né? ramificações, isso. A gente tem a empresa desde 2012, Tá. então fez 13 anos e pouquinho. Então, só bastante voltando, tempo. né, a corrida, eu já trabalho quase 20 anos com a corrida, né? Então, 19 anos, Certo. já acompanhando alunos nesse meio. E em 2012, que eu montei, era uma outra fase da assessoria esportiva aqui na região, tudo. Então, por exemplo, o Lamartine começou no comecinho dos anos 2000, né? Eu lembro que quando eu entrei em 2006, acho que ele tinha um espaço físico, com esteiras e tudo mais, a gente levava para a praia também. Então Tá. tinha essa parte mais híbrida, né, que a gente chama hoje. Mas o Gama estava começando na praia nesse ano, 2006, se eu não me engano, a assessoria só de praia, assim. Tá. Acho que foi o primeiro, assim, que começou, depois vieram Life, vieram alguns, e eu já vi numa segunda leva, nessa época, assim, de 2012. E hoje a gente tem, acredito que De mais praia, tu acha que tu foi, assim, se a gente foi colocar em números, tu foi o primeiro, segundo, terceiro? numa segunda leva. Numa Acho segunda que leva. teve um É que teve pessoal gente antes, que começou e aí não existe mais, né? também, mas o Gama tem mais tempo, Iron Life, o Edgeline tem mais tempo também, acho que o The One também por ali, mas eu já vim numa batida junto com o Márcia Proença, com Tá. ele, já numa segunda leva, assim, Legal, que vai alguns anos depois dele, sabe? legal, E- legal, Pedrão. E tocar até hoje esse tipo de serviço, a gente fala que não é fácil, não. Não é, Tem né, que- cara? Já passou muita gente, né? Mas hoje a gente tem uma estrutura física, né? Na verdade tem 2 polos de centro de treinamento, tem um na Zona Noroeste e um no Imbaré, mais os treinos de praia e sambódromo. Então a gente tem 4 vertentes aí que a gente leva, além do online e tudo mais. Legal. Então, até é legal tu falar sobre isso, só pra galera entender, porque hoje tem muita gente que faz a corrida como um hobby, mas quer fazer de uma forma direitinho, procura uma assessoria e Isso. faz ali, muitas vezes nem vai no presencial, fica numa planilha, né, online e Sim, tudo sim. mais. Hoje os teus alunos, eles necessariamente fazem o treino na praia e o treino no centro de treinamento, é isso? Eles podem, tem essa opção. Tá. Tem o completo que eles fazem, o centro de treinamento. Um deles é bem voltado para a corrida, que a gente trabalha, é um treino integrado, né, de musculação com funcional. É o da E Zona Noroeste? Esse é o da Pedro Lessa, no Imbaré. A pessoa pode chegar lá, dentro do horário de atendimento, os professores vão estar instruindo ali. Tá. Então tem bastante treino específico de corrida também, mas atende todos os públicos, qualidade de vida, tudo Ah, mais. legal, legal. E o da Zona Oeste é um estilo de treino de aula em grupo. Tem muita gente que gosta do funcional de aula em grupo. Então foi o primeiro que eu montei, foi em 2018. Então a gente montou o espaço físico. Hoje só está em outro endereço de lá, está há uns 3 anos no endereço novo. Mas no mesmo estilo, com aula parecido com o que é um cross-training, né? Então funcional com aula coletiva, uma aula mais dinâmica. Mas também dá atenção para os nossos corredores. Quando precisa ir lá fazer um trabalho específico, a gente tem um espaço ali Certo. dentro do nosso local que consegue fazer um trabalho assim à parte. E então tem os alunos que gostam de fazer o trabalho de força, né? Já faz junto com a gente. Tem os alunos que fazem só a parte de corrida. E tem os alunos que é só a consultoria online. Legal. Por planilhas, né? Então a gente tem alunos de outras cidades, da região, de outros estados, de outros países. Então acho que o online veio para crescer também, alavancar esse serviço aí e levar o conhecimento assim pro aluno de... Tem uma pistinha ali agora no Sambódromo, É, no né? Sambódromo. Ficou Então legal a ali. parte Ontem eu passei ali, dei uma prefeitura olhada. Mora ali, pô. mora ali bem perto? naqueles prédios atrás do... Sim, no Boulevard do Parque ali. Não, tem do Forte. do Forte, Atrás do tá. Forte ali. Verroça ali, né? Então, a verdade, eu fui para lá pro Sambódromo, como eu fui criado na Zona Noroeste, então vivi lá por quase 20 Desenho, anos, né? Logo, logo vou voltar. Uma reforma lá, vamos voltar. Mas, quando eu fazia na praia, vi essa dificuldade de ter o nosso tipo de serviço na região. Na Era Zona isso que eu ia Oeste. perguntar, meu. Então, foi uma visão que a gente teve, que assim, motivou você a montar lá na Zona Noroeste uma coisa pra corrida? Que eu não sei se tem procurar um espaço que não tinha tanta gente. Por mais que na praia naquela época eu comecei também, não tinha tanta gente. Hoje a gente tem uma associação que já alavancou assim, mais de 30 assessorias, mais ou menos, que tinha só na praia, assim, na região. Mas lá na Zona Noroeste não tinha esse tipo de serviço. E como eu já conheci bastante gente de lá, então foi uma cartada assim de tentar.
Não é fácil, né? Porque é um local aberto, tudo mais. A gente, nesses 10 anos, deixa eu ver. Vai fazer 11 anos aí de... Foi 2014, na verdade. 11 anos aí vai fazer de Zona Noroeste que a gente tem. E os prédios ali estavam começando também. Os prédios hoje já está bem mais movimentado. Tem bastante coisa ali agora. Então eu lembro que naquela época a prefeitura fez até uma entrevista que saiu no DO, tudo mais, de alguém investir para aquele lado nesse setor. E a prefeitura agora recentemente pintou, né, ali o calçadão, fez 6 raias, uma pista de 100 metros. 100 metros, Então assim ficou bem bonito, ficou legal. Não é tapete igual, né, uma pista de atletismo, mas assim, pra gente fazer os educativos no começo do treino é bem bacana. Sim. E quando nos procuraram ali para fazer, através do Oswaldo, que trabalha na regional e já foi também assessor de vereador, a gente queria algo que o pessoal pudesse usar, mas também que ficasse para a comunidade. Então a criançada usa, as escolas às vezes levam para a parte da educação física e faz um treino lá, competições assim, então é bacana. Eu vi, tem umas plaquinhas lá para não passar com moto, porque ali é um espaço bem grande, né? Isso. Então tem um pessoal que vai lá treinar de moto, faz baliza de carro. E ali o pessoal ficava de moto ali. Tem um espaço um pouquinho mais para pro canto ali pra frente. Que é pintura do pessoal da autoescola. Isso. Mas assim que pintou a pista, tinha gente fazendo a linha reta ali da autoescola na linha da pista. Colocaram uma placa lá, aí solicitou uma placa até para o pessoal entender, né? E aquela bancadinha, foi vocês que colocaram também? O pessoal da prefeitura colocou. Eles colocaram, legal. Aí perguntaram se podia arquibancada. Eu falei, pode vir que a gente põe um Maracanã aí para treinar. E o pessoal gostou. Legal. De madeira, assim, ficou bem bonitinho, ficou bacana. Legal, cara. A gente precisa movimentar a cidade como um todo, e assim, colocando é legal. ali, cara, eu acho que motiva a galera que tá passando, vendo, Sim, né? Veja. A treinar, a procurar uma assessoria, porque eu vejo que eu sou um deles que corro ali também, em volta da quadra, que é uma quadra gigante, né? Fico dando volta ali para correr e, vejo o lance deles, a gente acha legal, porque bacana. A parte da corrida, ela precisa de um incentivo, né? Sim. Não é um esporte que você fala assim, nossa, me apaixonei logo de cara. Não é tão simples assim, né? Não é todo mundo que gosta de passar frio, passar chuva, acordar de madrugada. Então, assim, eu lembro que quando eu comecei a corrida, a primeira prova que eu fiz foi na época da escola, 14 anos, professor Oscar, que incentivou. Lembra ele? O professor Oscar saiu passando na sala e eu falo dele até hoje porque, assim, fica como referência pra gente, né? Como eu segui essa profissão. Com ele? Bem pouco, mas já encontrei com ele, assim, em uma prova, outra assim, na rua. Ele tem academia até hoje. Então, caramba, faz tempo. A gente se encontrou, sempre que eu vejo, faço questão de cumprimentar, porque é um cara que incentivou. E eu acho que nas escolas precisa disso, né? Sim. Nunca, assim, trabalhei, como eu falei, trabalhei no Senai, mas trabalhava com competição e tudo mais. Mas nunca trabalhei com escola para dar aula de educação física, né? Mas eu acho que quem trabalha precisa de incentivar a criançada de alguma forma. E naquela época era mais fácil. Hoje em dia tem muita burocracia para a corrida. Então, um adolescente hoje não pode participar. Tem tudo uma regra. A Federação Paulista de Atletismo tem as suas regras, a Confederação Brasileira também. Então, a maioria das provas é tudo a partir de 18 anos. Eu acho isso um erro, quase que um crime você não deixar um adolescente de 15 anos correr 10 quilômetros, mas o idoso de 80 pode. Então, algumas coisas contraditórias, né? Então, não pode. Algumas provas com 16 estão liberando. O Campeonato Santista, começou a abrir um pouquinho mais agora, mas naquela época, com 14 anos que eu comecei. Então, em 2001, que eu fiz a primeira prova. Fiz todas as edições da tribuna até hoje. Então, são 24 as edições, só não teve na pandemia, né? Tá. Então, participei de todas. Caramba. Então, de 2001 pra cá, 20 lá vai... Quantos anos aí? Você fala desde quando você começou a correr, você fez Fiz todas as edições, então participando de corrida. Mas naquela época, assim, então ele incentivou, isso já é algo positivo, mas a gente na escola não tinha treino, né? Eu só jogava bola na época, tal, fazia um outro esporte. E eu lembro como hoje, eu fui pro Jardim Botânico ali e sabia a medição lá de dentro, fiz 2 treinos de 10 km para saber se eu aguentava e fui pra prova. Caramba. Então fiz, acho, se eu não me recordo, assim, 52 minutos, com 14 anos sem treino. No ano seguinte, já com 15, a mesma coisa. Fiz 2 treinos só, aí fiz 48, 49, algo do tipo assim. E hoje em dia não, hoje em dia quem quiser mesmo treinar tem todo o suporte, sabe, é totalmente diferente. Quebradão, então, não. Camisa primeira prova, camisa de algodão do SESI, que a gente telava, né, a gente mesmo ia lá e fazia a nossa tela lá, eu lembro que eu fiz um a gente fazia a nossa tela no SESI. Fazia a nossa SESI tela. Era uma puta de uma escola, cara. Então, o SESI lá do Rádio Clube, 412, então, corri com essa camisa,
Tem até lá hoje guardada. Que legal, Qualquer dia eu cara. vou enquadrar, minha mulher fica doida. Quer que eu jogue, Era fique doido que aquela jogue fora. Eu falei, cinza, não, é a cinza, a né? cinza. Tá, que dali não Short cai. preto. Então, assim, recordar é viver, né, cara? Recordar é viver. Tempos bons, quando né, não era cara? short preto, era short de algum time de futebol. Eu lembro. A área econômica, né? Área Que a gente econômica. fazia Então, tela, acho que- mexia. Mas também, muito tempo atrás, não tinha também tanta tecnologia, né? Você fala assim de É, material, né? Pô, que material, nem a gente acabou de hoje falar da tem- Top One sim, aí, hoje você é tem totalmente materiais diferente, aí né? que, pô, é De sensacional. ponta, Eu não né? sou tão velho assim, tem um pessoal que é de outra geração, Sim, né? Que sim. veio de outra bagagem. Mas já na minha a gente usava o que tinha mesmo e... Cara, O minha tênis primeira que prova. tinha, né? Ia embora, né? Minha primeira prova foi na 10 km da tribuna, né? Eu não gostava de correr. Eu também joguei bola, não profissionalmente, mas tinha, sim. né, É um uma noção pensamento legal, né? de querer ser e Sim, tal. sim. E quando tinha os treinamentos de corrida, que falava assim, 10 voltas no campo. Eu Sim, jogava no campo de Cubatão, sim, conheço ali. ali no poliesportivo, Esse né? barulho De Cubatão. Cara, eu queria. Era a hora que dava vontade de chorar, velho. Porque eu não gostava de correr. Não gostava. Não gostava. Mas todos os esportes, a maioria dos esportes que eu fiz, eu também fiz bastante esporte, tinha o aquecimento da corrida. Sim. E aí eu fui pegando um ranço, cara, assim, da corrida. Aí a primeira vez que eu fui fazer a prova foi aleatório, 2015. Caí de paraquedas na prova, não estava escrito. E é até legal pra gente puxar aquele assunto sobre comportamento das pessoas, né, nesse Sim, universo. Eu não tinha noção nenhuma, cara. Uma amiga, a gente foi fazer uma palestra, a Liz, lembra da Liz? Sei. Então a gente foi fazer uma palestra e na volta ela tava mal, assim, com febre. E muita gente me chamava pra correr, cara. Só que eu tô louco, velho. Porque eu sempre gostei de esporte. Então, assim, fiz capoeira há muito tempo, fiz Muay Thai. Tudo envolvia corrida, mas eu não gostava. E eu fui mais pra poder validar ali ela correr. Enfim. Eu fui correr com um tênis da Puma, que não era tênis de corrida. Era Sim. uma... Cara, a sola dele era bem fininha, não sei se tu Dura, né? lembra. Parecia aqueles tênis de corredor, Sim, sim. só que sem Usain trava. Bolt, Usain Bolt. Isso. Parecia que era de corrida, mas não era. E eu não tinha noção nenhuma. E aí, fiz a prova. Aí eu falei, cara, 10 km? Eu acho que consigo, cara. Treino pra caramba e tal. Cara, foi uma experiência boa, porque assim, a energia, a atmosfera de prova é muito boa, né? Mas eu me ferrei todo, cara. Fiquei uma machucou, cara. semana andando que nem pato. Os 2 primeiros dias foi bem difícil. Eu morava no primeiro andar do prédio e não tinha elevador, então tinha que descer escada e subir escada. Descer que é pior, né? Nossa, meu irmão, assim, foi um negócio assim. Eu tive febre no dia, cara, porque antes a prova antes não, ainda é, né? Assim, agora melhorou um pouco, tá largando um pouquinho mais cedo, mas antes era tarde, né? Então Sim. eu tinha largado lá no pessoal que ia caminhar, era mais de 9 horas, se eu não me engano. Sim. Então eu peguei o sol forte, aí eu tive febre, eu raspava a cabeça, então não passei protetor, não fui de boné. Cara, assim, foi um negócio assim bizarro. Mas eu entrei nesse assunto pra falar, né? Assim, não tinha tanto assim, eu pelo menos não percebi assim tanto essa questão de hoje, os tênis que tem hoje, as roupas que E tem o hoje. próprio treinamento também, né? Como você falou de campo, a gente também lá no Porto Alegre tinha a pista ali que é de carvão ali, pedrinha, a gente corria às vezes por ali e tudo mais, judiava um pouco. E pro adolescente é um pouco mais difícil fazer algum esporte mais contínuo. Então, normalmente gosta de alguns movimentos mais acíclicos, que a gente chama que muda de direção e tudo mais, ou que tem uma competição ali, uma interação. Então, era um pouco mais difícil. E até hoje, assim, você pegar adolescente para o esporte é mais difícil. Lógico, hoje a rede social ajudou bastante, tudo mais. Mas... E até a preparação física também era diferente. Já se sabe que não precisa correr tanto para fazer alguns determinados esportes, né? Então, futebol mesmo praticamente quase não se corre hoje em dia nessa parte de treino contínuo, leve e moderado com corrida, né? Então, são mais movimentos de curto espaço, de movimentação, de explosão. Então, a gente veio de uma geração, acredito que a gente aqui todos aqui, né? Mesma geração. A gente veio de uma geração que o esporte era tratado, preparação física de uma forma, né? E foi evoluindo, assim como tudo, né? Tecnologia e tudo mais, e o conhecimento também. Então, não é nem criticar o que era da época, e sim era o conhecimento que a gente tinha para a época, né? Sim. Então, assim, mas a gente tenta pegar no pé da molecada mais nova para participar, até porque hoje tem muito mais adolescentes e jovens aí no sedentarismo do que tinha naquela O que eu nossa vejo, geração, eu tenho. É lógico, acho que
tem muitas ferramentas que dá para se usar assim, ludicamente falando. Não vou nem falar mentalmente, porque muda muito, né? Uma criança, um adolescente, ele passa por várias fases, né? Até de transformação no corpo também, de adaptação com turmas, né? Porque o modelo de escola, você começa de um jeito, aí vai para outro cenário, né? Era ensino fundamental, ensino médio, né? Então, assim, você vai passando por umas transformações e conhecendo pessoas, eu acho que você não consegue focar num esporte que nem a corrida, Sim. que precisa, lógico, de uma frequência, né? Sim. Mas eu vejo que algumas coisas, eu me apaixonei pela corrida e eu vejo que isso chama muita atenção. Eu tenho todas as medalhas. Todas as medalhas que eu corri até hoje, foram bastantes. Já vai fazer 10 anos que eu corro. E os meus sobrinhos pegaram toda essa fase, né? Eu tenho um sobrinho, tem sobrinho que vai fazer 10 anos ainda. E, cara, ele colocava medalha. Muita gente tinha... O namorado da minha filha queria as camisetas. Ah, eu corri e dava camiseta. Então, essas pequenas coisinhas que eles vão vendo na gente Sim. vão se tornando ferramentas lúdicas para começar a pegar gosto pelo esporte, né? Hoje em dia tem muito isso, de você se tornar espelho, né, para alguém. Então, o que eu vejo do pessoal mais novo vindo para a corrida é porque o pai corre, a mãe corre, o tio, a tia, então eles acabam vendo assim no meio deles, né? Então isso acaba incentivando. Eu acho que até a gente considera esse boom que tá tendo na corrida como se fosse o terceiro boom da corrida, né? Teve algumas fases assim, e esse vem muito disso. Muitas assessorias esportivas trabalhando no cenário, muitos eventos acontecendo, né? E a rede social que ajudou bastante. E virou um business, né? Assim, os eventos, hoje eles tentam fazer eventos para que acolha toda a família, né? Você tem desde uma prova kids, Sim. né? Uma prova de revezamento, que aí você... Né? A gente correu a prova da fila lá, eu vi muitas famílias, tipo pai, mãe e filhos. Isso. Aí cada um correu uma distância. Então essa interação, além de aproximar a família, né? Acaba virando espelho para outras famílias, né? E todas as tribos também, né? Porque agora vai ter corrida do rock, corrida de time, corrida de só mulheres, né? Sim, isso é bacana. Assim. Cara, virou um business bacana. E... Corrida de dia, corrida à noite. Cara, Tem tudo agora, de obstáculo, né? o Pedrão tá sendo o pioneiro aí, né? Teve a prova aí, a tua primeira prova, né, Pedrão? Botânico, então, e também comportou o kids, né? Então, os adultos e mais a criançada. Isso, e assim, com o obstáculo é interessante que você sai um pouquinho do que a gente tá acostumado, né? Então, você se suja um pouquinho na lama, a gente procurou... Quantos quilômetros, Pedro? 3.300 praticamente, que cada volta é 1.100 ali. Tá. Mas teve a categoria feminino, masculino, com baterias, né, 3 baterias para cada, porque a gente precisa de uma quantidade limitante de pessoas ali para correr ao mesmo tempo por causa dos obstáculos. E no final, o Kids, para poder coroar essa parte, porque a criançada também gosta, vai ter um númerozinho de peito ali e tudo mais. Pô, a minha filha, Pedrão, ela vai fazer 4 anos. Então, quando ela é filha da pandemia, né? Nasceu na pandemia. E nesse momento da pandemia, eu estava fazendo uma transição pro triatlon. Eu tenho um sonho em fazer o Ironman full. Aí eu lembro que antes de chegar a pandemia eu estava inscrito no Ironman, no meio Iron de Recife. E aí veio a pandemia, cara, foi por águas abaixo, porque não dá para treinar igual você treinava antes, mesmo assim continuei treinando. A gente liberou a primeira bicicleta, continuei treinando. Quando abriu tudo, eu fiz algumas provas de retomada, né, pós-pandemia, e o primeiro meu triatlo oficial olímpico, né, que foi aqui em Santos, o Internacional, na distância olímpica, a minha filha tinha 3 ou 4 meses, cara. E hoje eu tava até vendo a foto de recordação que apareceu. Eu entrei com ela no colo, né? Pequenininha, cara, pequenininha. E desde então, todas as provas que eu tive a oportunidade da minha família estar junto, em outros estados, eu levo, faço questão, assim, para servir de espelho mesmo, gerar essa memória, né? Isso é legal. Construir esse legado. E aí ela veio nessa crescente. Aí, ultimamente, eu comecei a correr ultimamente, já tem mais de um ano, correr com ela no carrinho. Tá. E assim, ela veio colocando um tênis e já pergunta, vai correr, papai? Quero ir. Então assim, eu tenho inserido dessa forma. Sim. E eu vejo que, cara, a gente vai fazer qualquer coisa, quero correr, papai, quero correr. É que também, lógico, tudo é brincadeira, né? Brincadeira. E eu vou deixar isso bem aberto, mas é
é bacana, cara, assim, você ter os eventos, porque ela fez uma prova do São Paulo, É verdade. 50 Legal, metros, legal. ela tinha 2 anos. Então, assim, pô, já tem uma medalha ali, Sim. sabe? Que foi onde tudo começou comigo, começou na medalha, velho. É. Eu olho as medalhas, pra mim é um fator que as provas têm que Determinante. investir. Não, e É. tem que investir, Tem que ser, tem que ser. porque tem uma história, né, Pedro, É, por trás da verdade. medalha, né? A preparação que você E faz, você pode até falar melhor sobre hoje isso. as minhas medalhas também vão todas para minha filha. Minha filha tem a mesma idade, nasceu também na pandemia em 2021. Qual o nome dela, Pedro? Maria Alice. Maria Alice. Aí em Alice? novembro, Maria Alice. Aí em novembro agora vai fazer 4 anos. Então, a mesma pegada. Acaba se espelhando, gosta, sabe que tem. E como eu trabalho nesse setor, então às vezes ela vai até a academia e fica lá no centro de treinamento, e fala, vamos lá Legal. pra academia. Às vezes pega o paninho, já quer limpar o espelho, vai pra esteira, já faz esteira. Com Não, 3 anos e Legal. pouco ali, você põe num e-mail que é só o start ali, e aí fica com a mãozinha lá e quer, e gosta. É muito bom, Mas é é muito bom. diferente, é diferente. E as organizações têm cada vez mais bater em algo interessante em relação à medalha, né? Até a gente, quando, há muitos anos atrás, a gente começou a fazer a gente fez a primeira nossa, né, corrida interna, que a gente foi para uma pista de atletismo ali em Cubatão. Aí eu sempre tentei criar a medalha assim de igual de corrida mesmo, né, de metal, né? Uhum. Então de aço, né, que a gente chama, mais personalizada, bonita, grande. Então, tanto a nossa corrida interna quanto o nosso torneio interno funcional. O último agora, eu até vi aqui o bonequinho do fisiculturismo, o último nosso é um boneco fazendo um movimento com barra olímpica, assim. Um boneco fortão, né? Não igual o professor, mas um fortão, né? Aí a gente fez dourado, assim, um tamanho considerável, bem Que bacana. legal, cara. Então, assim, e é interessante. E, na verdade, é a sua recordação. Sim. Hoje em dia, lógico, é mais fácil você comprar foto. Antigamente não se tinha tanto. Antigamente tu falava a um parente, ó, vou passar em tal rua ali. Fica Tu ligado. fica ali Fica pra dar aquele esperto. clique, fica esperto ali, porque depois revela uma só, né? Então fazer a pose. Mas hoje em dia o cenário é outro. Você compra Eu a não foto. peguei essa fase. Eu já entrei na parte digital. Não, ele ia com a câmerazinha digital, né? Na verdade é digital, mas eu também. É mais modo de falar, assim, mas, tá. mas já era a câmera aquela Não, mas é que você pratinha. corre mais tempo que eu, velho. Eu vou fazer 10 anos ainda. Tu já tá há 19 anos, 20 anos nesse mercado. Não, correndo, participando de prova, 24, né? 24, 2001 foi então a tu primeira. chegou a não ter mesmo opção assim, ter tantas opções digitais. Aí depois foi uma outra fase que aí mandava no CDzinho, né? Tá. Aí no CDzinho você pegava ali as fotos. E hoje é mais fácil, mas querendo ou não, a medalha é a sua recordação que vai ficar, cara. você coloca onde você... Você viu que no cenário aqui a gente tem algumas medalhas. Eu tenho uma medalha ali, ó, aquela Tri-Day. Sim. Foi meu primeiro triatlon. Na pandemia. Tava tudo fechado, tá vendo aí do lado Sim, do Fred. do Fred? Eu fiz dentro do estúdio do Ironman em São Paulo. Era o sprint. Então, Sim. numa piscina que só tinha 2 raias. E eu acho que ela não sei se tinha 300 e poucos metros. Era pequena. Então, tu tinha que fazer várias... Foi uma experiência bacana. Tu trabalha muito mental quando você faz Sim. algo indoor, assim, né? Mais Fechado. difícil. Então foi nessa piscina, aí saía da piscina, ia pra bike, né? No Fazia a rolo, sequência, ia pro rolo, né? ia pro Depois rolo corria na e esteira. corria pra esteira. Então, assim, pô, foi bem bacana, assim. Foi uma experiência dentro do estúdio, né? Então aí aumentou ainda mais esse desejo em fazer um Ironman. Então, aí, pô, tem história, porque foi eu e minha esposa. A gente ali tava na pandemia mesmo, cara, assim. Então tinha todo um protocolo de Todo o processo, máscara, enfim. Então, as medalhas, elas ficam ali uma história bacana. Eu enxergo dessa forma, então eu sou muito chato nessa questão de medalha. A medalha chamou... Recentemente a gente teve a primeira maratona da Praia Grande. Sim. E, cara, aquela medalha foi incrível. Uma Sensacional, concha, né, com a Bem distância bonita, né? dentro. Então, assim, pô, Dava pra tu marca, colocar né? o nome também. Dá tinha pra pessoal gravar. lá colocando. Hoje a maioria tem um espaço pra gravar, porque também hoje tudo tá assim, tá se transformando em business, né? Então você tem ali você dá oportunidade para empresas trabalharem o seu material ali. negócio, Hoje né? tem, né, as máquinas que escrevem a laser lá na hora ali. E hoje é tudo mais fácil, né? Então, a empresa que faz prova grande, você tem que ir pro lado onde o público está e o que o público tem interesse. Então, é tipo de suporte assim que faz a diferença, um detalhezinho, você pôr às vezes uma música ou algo do tipo. Você dá uma atenção, porque o que eu falo hoje do nosso esporte,
né? Costumo falar no esporte aqui, que também corre, né, Corre, Fernando? todo mundo corre. corre. Todo mundo corre aqui. Eduardo Corre, corre um também. pouco cansadinho, mas corre, né? Tá É. correndo, né? Tá correndo. Então, assim, a gente brinca. Mas... Meio maratonista, respeito, cara, aí, ó, respeito o cara, meio respeita, maratonista, respeita, pô. Tu já fez meia respeita. maratona? Fiz. Maratona também? Também. Caramba, Eu pesado. tive experiência com maratona em 2019, porque eu acompanho alunos na maratona desde 2007. 2007. Mas sempre- foi a tua primeira? A 2019? primeira assim acompanhando, Então eu sempre acompanho. Então na maratona às vezes a gente corre a mesma quilometragem, às vezes corre um pouquinho menos e pega a bike que vai dar suporte. Então assim, provas de 10 a gente costuma rodar 15, 18, tá? A prova de 21 roda uns 30. Vim do Rio agora que a gente teve sequência de dias, né, na semana que rodei quase 70 quilômetros ali acompanhando os alunos nos 3 dias. Mas o difícil quando você faz o acompanhamento, a gente faz esse serviço que eu aprendi a trabalhar assim, né? Tá. Então a gente fica curradinho ali, conversando com os outros professores. Mas para incentivar também, dar aquele apoio, né? A gente sabe que ó, quem está correndo e vai tentar um pódio geral, a gente não vai estar do lado porque ele não pode, né? Então a pessoa faz a corrida dela. Mas o pessoal que vem mais atrás, a gente brincou, o pessoal às vezes, independente do seu ritmo, uma palavra de incentivo, um apoio é interessante. Então a gente segue essa linha, né? Do professor ali, sempre que tiver a oportunidade, conversar um pouquinho com o aluno. Não muito em puxar ele para fechar, mas em sim saber como é que tá e tudo mais, e dar um incentivo. E na maratona faço isso desde 2007, então já vai fazer quase 20 anos, né? Só que eu cheguei uma época e falei, não, vou treinar para fazer a minha, né? Porque como a gente trabalha com isso, chega uma hora que a corrida às vezes não é mais só o hobby nosso, é a nossa profissão. Então chega uma hora que você fica um pouquinho estafado em algumas coisas, né? E foi um período que eu falei, não, vou fazer. E aí tava 2 anos sem treino regular, só correndo ali nas provas, acompanhando os alunos, tudo mais. Tinha acabado de montar um dos espaços, então a gente na parte empresarial tava numa outra pegada. E treinei 3 meses. Eu tinha 3 dias da semana para treinar, foi o que eu fiz. Até falo, o pessoal me pergunta, aí fiquei doente na véspera, tive que tomar um benzetacil aí na também já bunda tomei aí assim, cara. na sexta-noite para correr assim no é muito domingo. ruim. Aí veio câmeras no final, tudo mais. E qual foi a prova, Pedro, que A você maratona de São Paulo, A de São Paulo. internacional, né? Tá. Então é Isso em 2019. 19, é uma das maratonas assim mais difíceis que tem Eu no não tenho Brasil. essa ainda. Muita subida e tal. E foi um ano que acabou não largando em Ibirapuera, largou no Pacaembu. Então já teve mais subida e tudo mais. E aí de lá pra cá também, sempre acompanhando aluno. Essa maratona também desse ano que teve, acompanhei os alunos, fiquei mais de 4 horas na pista ali acompanhando Então e tudo tu mais. tem uma maratona. O meu tempo mesmo, assim, eu fazendo, treinando para aquilo uma. Legal. Pretendo fazer mais também. Meia tem várias, 10 quilômetros não tem nem como eu contar, mas eu costumo falar que eu não sou tão rápido, porque desde cedo sempre acompanhando aluno. Tá. E não tenho, assim, tanta bagagem de maratona com prova minha, porque sempre me dediquei a isso. Talvez, não sei se é um erro, se é algo a cara, favor, eu acho que não tem mas certo ou eu errado, me velho. dediquei muito a esse tipo de serviço, então às vezes a gente não acaba não se inscrevendo porque já tem a sua rotina de calendário e tal, e enfim. Mas pretendo me organizar um pouco melhor e voltar a treinar com mais frequência. Em É mais 3 treino. meses tu conseguiu fazer, pô, já. Ah, mas é ele um já avanço, corria há muito já tempo, corria, né? Tem essa não- bagagem, né? Então, hoje a gente não recomenda isso para os alunos. Então, todo aluno meu não dá, que vai fazer uma maratona, ou a gente faz um processo de 6 meses, 5 meses. Quem já está em pegada bastante de meia, 3, 4 meses dá para fazer, mas já está vindo com algumas meias, né? Então, você tem que ter um tempo ali para o corpo se acostumar. Tu acha que para um cara que chegou hoje para correr, quanto tempo que ele pode... Lógico, né? Cada um tem seu tempo. Mas em quanto tempo tu acha que ele consegue correr... Você preparar ele para correr uma maratona? Tudo vai de pessoa para pessoa, mas assim, eu já tive casos de pessoas que chegaram sem nunca ter feito prova de 10 e em menos de um ano já fez maratona. Tenho pessoas que nunca fizeram maratona porque nunca foi à vontade. Você tem que ter um pouquinho de loucura, né, para querer fazer isso daí. Então, isso é verdade. Mas assim, é muito específico, muito específico. Mas assim... Em média, assim. Vai você, por exemplo, fez algumas provas de 10, fez meia, né? Então, se tem um treino básico regular, uns 5, 6 meses seria o ideal, fazer uma maratona. 5, 6 meses de treino, agora? mas assim, de treino... Mas não é só, não é só Tamo ali corrida, do lado, mano. tamo ali do lado, velho. Você já fez fora. meia. Porque a Tamo ali do maratona, lado. a maratona... Vai um desconto aí no Pedro Miga e tal. Vamos fazer. E a maratona não é só o físico, né, meu? A maior mental, parte né? é a cabeça, né? Então você tem que estar treinado, é o básico. Porque se você não está treinado, você pode até fazer.
mas você vai sofrer um pouquinho mais. E a cabeça tem que estar boa. Então é legal você ter bagagem em outras corridas para você saber o que que é acordar cedo, o que que é uma alimentação que vai cair bem, uma alimentação que não vai cair bem, saber o que que é um problema estomacal, uma dor de barriga, falando claro aí, numa prova, ou o que antecede, adrenalina, ansiedade. Então imagina, se você corre 10, você está acostumado, você sai de casa, pum, vai lá, corre 10. Se você quer fazer uma meia e nunca fez, ou tem pouca experiência com a corrida, você fica um pouquinho nervosinho. Se for fazer uma maratona, filhão, se você treinou 6 meses para aquilo, 5 meses, 4 meses, chegou no dia, mano, você fala, caramba, nesse dia aqui eu tenho que fazer. Então, a parte fisiológica mexe muito com o Tu vai organismo. fazer Então, aquilo que é desconhecido total, né? É, Por mais que você então- treinou, você não Não, treinou e a assim- distância, E né? assim, não treina, isso que eu ia falar agora, você treina 36, 37 para fazer os 42, você não treina 42, né? não, eu sigo uma linha que eu chego até 34. A gente O considera... resto eu treinei resto é 33. a gente faz, eu costumo fazer 2 simulados, a gente faz um simulado de 30 quilômetros, normalmente 4 semanas antes da prova, 3 semanas antes de 32 para 34. Já cheguei a passar para 36, só que hoje eu seguro um pouquinho mais esse volume, porque senão você fica fazendo 2 provas no mesmo mês ali, né? Então não há necessidade. Mas isso, que nem eu pego alunos desde totalmente caminhantes, alunos só fazem caminhada, depois fazem um processo de evolução, então dentro do nosso cenário todo a gente vai, vários subgrupos, né? Então o pessoal vai pro Trota Anda e tem alunos de 10, 5, 10, 21, 42, tem alunos de ultramaratona. Então assim, o que a gente aconselha é ele pensar na prova que seria bacana. Então, ou vai ser na região, ou vai ser fora. A gente sabe quando é uma prova fora, a gente tem que ver essa logística de viagem, como é que vai ser. Então, por exemplo, vai para o Rio de Janeiro agora, você fazer uma maratona no último dia, só que você chega na quinta no feriado. Como é que tu vai segurar o sambinha ali, né? Ou a noitezinha do pecadinho que a gente chama. Como é que tu vai segurar o cara de passear, de caminhar bastante ali pela cidade? Não tem como. Ele teve esse custo para isso também. Então ele tá indo lá, tem que. Então depende muito. Tudo depende da prova, do que você quer mesmo, seu objetivo. E o que dá para fazer, dá. Até porque a gente vê tantas pessoas hoje em dia. Antigamente, você encontrar com alguém que fez maratona, é igual há 20 anos atrás, é igual você encontrar alguém que tinha tatuagem. Então você não encontrava muito. Toda hora, É, né? hoje em dia você vê, quem não tem tatuagem que é o diferente hoje, né? Verdade. Então no cenário da corrida, teve muito isso de, pô, fez maratona e tal, mas eu acho que é algo que a pessoa tem que querer. Eu nunca forcei aluno querendo Legal. para fazer distâncias maiores, mas é legal como objetivo, né? Ô, Pedrão, eu anotei aqui. Pode falar, Pode pode não? falar. Pergunta. Não, eu ia perguntar se tem algum aluno assim que tu possa falar que chegou lá ou tava obeso e conseguiu, sei lá, fazer os seus 10, 21, que marcou assim, que continua bem. Tem vários casos, assim, tem vários depoimentos em relação a isso. Mas, por exemplo, a gente tem a Tati Velasco, ela veio para mim já com uma experiência em corrida, mas teve uma fratura exposta de tornozelo numa trilha. Então, ela já chegou para mim pós-cirúrgico. Então, você chegar com uma pessoa pós-cirúrgico, você tem que seguir algumas linhas de trabalho diferentes de outros alunos. Então, aí já fez comigo maratona, já fez outra maratona, vai fazer uma outra de novo. Então, assim, aí tem alunos que... Tive aluno Tiagão, por exemplo, perdeu 30 quilos mais ou menos para fazer a maratona. Então, um cara com uma estatura com 1,70 m mais ou menos, Caramba. 70 e pouquinho, né? Se for mais alto aí, depois vai brigar comigo, mas mais ou menos 1,70 m e pouquinho, com 130 e poucos quilos, fazer, 137, exemplo, fazer a maratona com 107, um cara desse é um ganho, uma mudança de vida assim radical, é bacana porque e pegou a época da pandemia. Que aí ia ser a prova da Betimar lá, que a Betimar além da Ultra, tem a maratona, na época tinha a Hard, a Easy, né? Agora mudou um pouco, mas você deixar o cara que, pô, ele cancelou a prova, vai para uma outra data, né? A pandemia foi se estendendo e teve um processo maior de treino. Você manter a pessoa psicologicamente adequada e adaptada para uma prova que vai prolongar é mais difícil. Então, tem experiência, pessoas que reduziram bastante peso e pessoas que simplesmente não tinha sobrepeso ou algo do tipo, mas eram sedentários. Que isso também é difícil, né? Você pegar alguém que está acostumado a fazer ou está numa rotina muito difícil de serviço e tudo mais, não tem o seu tempo adequado
para o esporte e começa a praticar, sai do sedentarismo, começa a ter um condicionamento físico ali para poder fazer uma prova curta e um dia chegar numa maratona, que isso a gente tem alguns casos desse tipo, pô, a gente chora quando termina um aluno, termina uma prova, a gente chora, porque a emoção dele ali é a sua emoção. Exatamente. Então hoje, a gente não trabalha com esporte de rendimento, assim, a gente não tem um atleta profissional hoje na corrida nosso, mas assim, a gente não tem esporte coletivo, que você vai numa competição, aquele perde e ganha, né? Então tem aquela adrenalina. A nossa adrenalina na corrida é o cara, a mulher Vencer ali ali o completar, desafio, né, se dele. desafiar, Completar, completar e, pô, você saber Completar bem, né? o que cada um passou. Então isso é a nossa satisfação, continuar fazendo esse serviço que a gente sabe que não é tão fácil assim, Não né? é, Mas não é. A gente vai entrar nesse assunto. Eu quero só fazer um parênteses, Pedro. Eu anotei aqui o ano que você fez sua maratona, 2019, e deixar algo público, que é a minha gratidão pelo Pedro Minga. legal. Na assessoria do Pedro tenho muitos colegas de corrida que treinam com ele. E esse mundo de corrida é muito louco, porque por mais que às vezes você não conhece as pessoas, mas você admira pelos resultados, pela simpatia, pela motivação. Tem vários fatores, né, que Sim. conecta a gente, né, além do esporte em si. E eu fiz minha primeira maratona em 2018. Já te conhecia, mas assim, não tinha nenhuma, eu tinha só colegas que treinavam contigo. E aí eu fiz minha maratona a City Marathon 2018. E, cara, assim, foi uma experiência. Cara, tu tem maratona, você sabe como que é, cara. Tu vira outra pessoa, né? Tu morre uma pessoa e nasce outra pós-maratona. E ainda mais sim, eu fui meio imprudente porque eu fui pegando a minha experiência como atleta de outras atividades. Quando eu entrei na corrida, eu sou bem disciplinado, mas eu não fui buscar assessoria, que é o que eu não aconselho hoje. Hoje eu aconselho, cara, vai pra assessoria, velho, vai pra assessoria, o caminho vai ser menos árduo, Sim. né? E, cara, muito melhor. Por quê? Porque eu falo isso, né? E até para deixar público o que eu quero falar sobre você. Faltando 40 dias para fazer a CIT, faço CIT plantar. Meu maior longo foi 28 quilômetros. Então, a minha sorte que eu tinha muito volume porque eu treinava quase todos os dias. E isso foi deixando o meu corpo meio que preparado, a mente, né? Fiquei preparado mentalmente. Tu então, assessoria, sabe? não treinava com Sozinho? assessoria, sozinho. Aí, pô, me apaixonei, cara. Mesmo com todas essas dificuldades que eu tive, me apaixonei e terminei a prova, já falei, cara, pra onde que eu vou agora? Aí fiquei na cabeça assim, eu vou correr maratona no Brasil inteiro. Eu sou maratonista, mas não sou maratonista. Eu vou ser um maratonista que vou fazer várias maratonas, vou viver fazendo isso. E aí, na sequência, eu falei, puxa, deixa eu ver pra onde. Não conhecia Floripa ainda. Acho que o máximo que eu tinha ido era até Santa Catarina ali. E Floripa sempre foi uma cidade de referência, assim, Sim. né? Muito bonita e tal. Mas... Me inscrevi para ir para Floripa e vocês estavam lá. E aí é isso que eu quero deixar público aqui, a minha gratidão. Porque eu lembro... eu fiz no mesmo ano, eu voltei nela no mesmo ano. A gente foi na de junho, né? Que era os 42K de Floripa. Foi. E depois tinha a Chamei, Maratona Internacional de Floripa. Foi essa que tu... Cara, tô indo... E aí, pra quem não ouviu, em algum momento, acho que eu já comentei sobre isso em algum episódio. Mas isso eu vou até detalhar. Eu comecei a correr, eu sou um cara que gosta de incentivar. Esse projeto Mente-Corpo é porque eu gosto de incentivar, né, Fê? A gente sempre foi assim, eu sempre fui um cara... Tô em qualquer coisa que me faz bem, mentalmente, fisicamente, eu levo gente comigo. É meu propósito de vida. E aí eu tenho um amigo, irmão, o Ronaldo e o Wagner. O Wagner foi um dos caras que mais me incentivou na corrida. E aí o Ronaldo, um cara assim, sempre teve acima do peso, começou a correr, emagreceu pra caramba, tal, fez a primeira maratona junto comigo e foi indo nessa tocada. Então a segunda ele foi comigo também para Floripa. E a gente inventou de ir de carro. Eu tinha um Cobalt na época, e aí já não tava mais com carro e minha esposa tinha acabado de adquirir um Kwid. Sim. Eu fui com esse carro, assim, estabilidade dele não é muito boa, tal, e a gente foi fazendo conteúdo, então não foi uma tocada, assim, tipo, cansativa. Sim. Tava bem legal, cara, só que no finalzinho deu uma vacilada, fui falar com ele, assim, tal, saí da pista,
né? Não sei se eu dei esse detalhe pra ti, mas por que que eu tô contando isso pra vocês entenderem, galera? A gente saiu da pista e deu PT no carro. Então, o negócio foi feio. Tanto é que a rodoviária lá, o pessoal que cuida da via, demorou pra chegar, porque geralmente quando acontece esse tipo de acidente lá, e eu acho que eles devem ter visto Em outro local, né? na câmera de monitoramento lá, cara, eles demoraram pra chegar. E em frio, assim, cara. E aí o cara, quando encontrou a gente e viu que a gente tava lá em pé, em frente ao carro, ele meio que ficou sem acreditar, cara, porque o carro parou numa pedra. Ficou até meio torto, assim, sabe? O carro ficou meio torto. Era pra gente ter morrido, cara. Eu falo que ali foi Deus. E aí foi dali que foi uma decisão pra mim que a gente ficou ainda pensando. Na hora, tinha acabado a maratona, né? Nem pensava na maratona. Pensava ali, pô, PT no carro, liguei pra minha esposa pra avisar como que ia resolver aquilo. Longe pra caramba, Santos pra Floripa, porra, é longe, né, cara? Pô. Então a gente foi resolvendo isso foi quase 3 horas da manhã, mais ou menos. 7 horas da manhã eu tava chegando na casa. E aí ali tentando resolver o que queria fazer, aí resolvi com o seguro e tal. E a gente, na hora que a gente entrou em contato com o seguro, tinha duas opções. O carro ia ficar lá e a gente voltava para casa de táxi. E o carro ficava lá, resolvia as coisas lá, depois que o carro ia, ou eu pegava o táxi com destino Onde você ia? onde Lá eu pra ia. Floripa. Aí ele falou, não, cara, vamos resolver isso aí, cara. Aí a gente esperou o guincho chegar e tudo mais. Enfim, fomos chegar na casa quase 7 horas da manhã. E já era no sábado, já pra buscar kit, essas coisas. Aí tinha assim, depois que passou o susto, eu vi que eu não tava assim, fisicamente eu tava bem, mentalmente bem, só tava com algumas escoriações no rosto por Sim. causa do airbag. E ele com uma dorzinha na costela. Depois a gente foi ver que ele trincou a costela. E a gente tinha treinado muito, cara, assim, porque a primeira não foi tão. Foi bem, a gente chegou no nosso resultado, mas não foi um treinamento. Eu tive falhas aí no treinamento e tal. Resolvemos ir correr. Só que tu ia olhar passagem aérea para voltar. Eu não estava trabalhando nessa época, eu estava trabalhando autônomo, então eu tava ok, mas ele tinha trabalhava CLT, então ele tinha horário para chegar na segunda-feira. Aí a gente foi olhar ônibus, ônibus não chegava no horário. As opções que tinha não chegava no horário para ele trabalhar. E avião, cara, tava muito caro. Muito caro, muito caro. De um dia pro outro é caríssimo, né? Aí deu o insight, cara. Aí é onde que a corrida é maravilhosa. Eu não sei se eu te chamei no Instagram ou Com se o eu... Matheus, eu acho. Acho que foi o Mateuzinho, é. Isso, é. Entrei em contato com o Matheus e aí ele conversou lá e por incrível que pareça tinha um casal que desistiu no dia lá, não foi? Não, porque eu lembro assim, a gente foi com 2 vagas no ônibus. A gente foi com um double deck, cima e embaixo, né, da Tá. Stylebus aqui, double deck semi-leito. E não lembro agora se estava completo e teve alguém que desistiu. Não, teve um foi na casal, minha eu agenda, lembro. casal Tinha um casal, desistiu. acho que desistiu. É, Que, né, eu entrei em contato contigo e falei, ei, Pedrão, sei que você veio de ônibus e tal. Eu falei, e aí você falou, cara, ou teve uma moça que desistiu e um rapaz, não sei se era um foi alguma casal, coisa mas assim, assim. Aí 2 pessoas não foram. E quando o Matheus me falou do que aconteceu, eu falei, assim, cada um tem as suas crenças e tudo Aham. mais, né? Mas pra mim isso daí foi coisa divina mesmo, porque eu falei, pô, se eles vão fazer a prova, volta com a gente, porque tem 2 vagas, É né? As isso. 2 vagas são deles, entendeu? Cara, sensacional. Eu fiz Então. a prova ali, cara, foi muito emocionante pra gente, Pedrão. Porque, cara, primeiro o livramento. Primeiro o livramento. Eu fiz um compromisso ali comigo e com Deus, cara, de agradecimento. Falei, cara, eu vou fazer essa prova pra agradecer a vida, pra celebrar a vida. Então, toda vez que eu vou pra uma maratona, Pedro, eu lembro que a maratona me salvou de alguma coisa. Sim. Então, por isso que eu acho que eu tenho em mim esse propósito forte de estar compartilhando com as pessoas as experiências boas, às vezes as experiências que não são tão boas, mas serve como Sim. um alerta, né? Então, eu queria deixar público aqui, cara, essa gratidão que vai ser eterna, velho. Sempre que você precisar de mim, se precisar, se não que isso, a precisar. gente tá... Mas cara, foi muito, muito da hora, irmão. Assim, eu vi que Imagino. Deus providenciou tudo. A gente tá sempre pra ajudar. Então, É isso. pô, ainda mais num caso desse, né? Então, assim, até toca a gente. Aí falou, caramba, os caras estão... Primeira coisa é saber se estava bem, né? Pô, os Aham. caras estão bem e tal, vão correr tão bem, então... Vocês finalizaram bem a prova? Cara, eu tava voando, irmão. Porque assim, o meu rosto, o que que eu fiz, cara? Gelo,
parecia o Rock Balboa. Assim, Coloquei... Tem foto? Tem dessas foto, fotos? tem foto, Dessa tem foto. corrida? Depois Quero ver, eu quero posto ver, alguma quero coisa, ver. eu te mostro. Cara, foi feio o negócio. E Floripa é uma prova gostosa, né? Sensacional, A gente fez né? 2016, eu acho que foi a prova que eu peguei mais frio, assim, a gente largou com 4 graus. Eu lembro que na ida, quando parei em Curitiba, tava 0 graus, alguma coisa assim. E foi até mais frio do que no Uruguai. No Uruguai eu peguei início de prova com 6 graus ali em Punta del Este. Tá. Mas 4 graus, 2019 já tava um tempo um pouquinho Então, dia melhor. 2019 não tava tão frio. A gente largou bem, assim, tava um tempinho um pouquinho melhor. E eu tô indo agora também, esse mês de agosto, final de agosto, mas eu vou na maratona que tem o desafio, né? Tá, A gente vai com os alunos, a gente tá com ônibus também. legal. E assim, por exemplo, meu ônibus está sobrando vaga, porque muitos alunos foram pro Rio e não tem tantos alunos assim em Floripa. Até tô vendo, falando com os professores, se tiver aluno aí que está interessado Legal. em ir, não tem meio de... E a gente vai levar, porque a gente... Com as assessorias que a gente tem intimidade, é tudo mais fácil, não tem dessa. Legal, Você não, vai, é você sensacional, cara, essa treina integração, no né? Atlas Verão, né? Treina com o Aham. Fábio, então se precisar, ó, vai comigo, ou um aluno meu vai com alguém, isso daí acontece. É Daí sensacional isso, velho. porque quem treina com o seu professor sabe ali, tem um respeito pelo seu professor, independente dessa parte aí de viagem e tal, e não vai trocar um por outro porque, sabe? Sim. Então isso a gente leva nosso serviço bem tranquilo. E sempre quando você começa a treinar tem a questão da maturidade das pessoas, tem um vínculo, né, que você cria ali, esse vínculo Sempre acaba de criando treinador, É, que o cara nem consegue pensar, nem consegue se enxergar em outro. sim, Eu crio um vínculo muito forte com a Márcia Proença, legal. porque ela tem a metodologia que ela aplicou, assim, para mim a melhor prova que foi em 2022 até vou deixar isso aqui anotado, o último episódio, a gente estava com o médico aqui, e eu fui dando exemplo da Maratona do Rio, que a gente fez agora, e eu sempre fazia um comparativo de 2019, não foi 2019 que eu fiz o Rio, foi 2022, tá? Então só para deixar, só essa correção, mas em 2022 eu fui assim para fazer mesmo, assim, para me doar no desafio, mas na maratona. E acabou que eu corri muito bem a minha meia e a maratona. Então foi meus RPs nas duas. E cara, assim, foi um treino super tranquilo. A cada treino que eu fazia, eu tava melhor, me sentia melhor. Às vezes, até é uma pergunta que eu quero te fazer. Eu vejo alguns colegas, né? Eu não vou citar nomes, eu só quero saber uma curiosidade como que é, não que a gente sabe o dia de amanhã, mas vamos lá. Como que é com os alunos? Porque a Márcia comigo era super tranquila. Às vezes quando eu me sentia bem, o treino tava lá moderado, eu acabava saindo forte. Era leve, saía moderado. Como que é como que tu lida com isso, com esses Imagina. comportamentos aí, cara? Marcinha eu conheço também já há muito tempo. Ela, na época que eu sensacional. trabalhava lá, Martina, ela já dava personal também na época, lá, isso contou lá para os anos 2006, 2007, algo do tipo. Mas, meu, a gente pega no pé até hoje, meu. Tu Não é? tem- Tu pega no pé? Pego no pé. Porque assim, a corrida ela cresceu, a quantidade de participantes cresceu. Na nossa assessoria, a quantidade também cresceu, aumentou. Uhum. Consequentemente, a quantidade de lesões vão aumentar também. Então, se você tem 20 alunos, você tem 2 ali machucados, você tem 10% ali dos alunos machucados. Se você tem 200, você pode ter 20 alunos machucados. Isso acontece. Então, assim, o que a gente precisa, e a gente sabe que volume e intensidade é o que vai dar as rédeas ali para o teu objetivo. E você errar na intensidade é onde pode te lesionar com maior facilidade. A lesão ela pode ter vários motivos. Uhum. Você pode ter um histórico já, que às vezes você nem conhece, então fisicamente ou fisiologicamente. Você pode ter a falta do fortalecimento muscular. Antigamente não se dava tanta importância para o fortalecimento muscular para a corrida como se tem hoje. Então, falta do fortalecimento muscular e a intensidade. E outras, né? Mas a intensidade, o errar na intensidade pode te lesionar. Então, quando o aluno, às vezes, não segue o que está programado, é questão, e às vezes a gente fala puxar a orelha e tal, e às vezes a gente não consegue fazer isso com todos. Mas com quem principalmente está ali presente ou com quem a gente lê um feedback e tá alguma coisa errada ali, você tenta doutrinar para aquilo. Por quê? Porque quando machucar, aí pode ser várias coisas. E uma delas pode ser o treinamento também. O professor pode errar também. O professor não está livre de errar uma periodização, né? Então, a gente segura. Hoje em dia, com o teste de desempenho que a gente faz, hoje em dia a gente avalia os alunos com um teste de 3.000
ou 2.400. Já cheguei a avaliar com 1.600 também. A gente vai tirar, porque precisa de mais dados para pegar isso daí. Hoje a gente trabalha com a plataforma Sysrun, então já trabalho há 8 anos com o Sysrun, e cada vez mais eles estão melhorando alguma coisa na plataforma. E o teste de desempenho é bacana, que você pega lá, você consegue ter o pace médio ali da pessoa no teste, o VO2 máximo, lógico que não é tão eficiente o VO2 ali num cálculo do teste, sistema, né? como um teste cardiopulmonar, no cardiologista e tudo mais, mas você tem um parâmetro ali, e através do teste, quando você joga a planilha de uma forma mais estruturada, você consegue determinar os níveis As de zonas intensidade, as zonas de treino, que a gente costuma falar que é, no nosso caso, a gente trabalha com metodologia de muito leve a muito forte, de Z1 a Z5, que hoje em dia está mais conhecido Usual, assim, né? usual, né? Tá mais usando mais. Principalmente o pessoal que veio do triatlo e tudo mais. Então é muito leve, leve, moderado, muito forte, forte e muito forte. Então a gente usa essas 5, de Z1 a Z5. E ali ele já recebe na planilha o seu ritmo que ele tem que fazer de pace daquele treino moderado. Junto com o pace tem também o tempo de cronômetro, que às vezes a pessoa treina numa esteira ou o relógio dela não é com GPS, então ela consegue monitorar tanto o treino contínuo de extensivo, intensivo, treino de rodagem, quanto o treino variativo, que é o Fortlec, quanto o treino de intervalado, ela consegue ter tudo programado. Então hoje que eu falo no tempo para cá, né? A gente consegue colocar a intensidade. Antigamente tinha que fazer os cálculos mesmo ali e jogar para o aluno, caso queira. Ali, Então, né? e muitos anos a gente ficou com planilha sem colocar intensidade. E explicava e instruía o aluno a saber o que é o ritmo dele leve, o que é o ritmo dele moderado. A partir do momento que ele tem esse conhecimento, ele conseguia colocar a intensidade. Hoje em dia já está tudo esmagadinho. Então aquela, meu, se tá lá para tu correr a 5,30, o peão não tem que correr a 4,40. Entendeu? Que a gente costuma falar, meu, mas tá lá. Porque a gente sabe que os treinos leves, os treinos moderados é que vão te levar ao sucesso lá na frente na prova. Porque se você martelar só na intensidade, só forte, você tem um treino forte, você tem um variativo, que você vai oscilar ali as cargas. Então, você tem um treino forte num dia. O treino que vai anteceder, que seria um treino, por exemplo, moderado, você também jogar um treino forte, você já vem de 2 treinos seguidos fortes. Aí, se você pegar um final de semana, às vezes, que tem uma rodagem, que é para você fazer também um ritmo, sei lá, que leve a moderada ali, chega lá, o cara faz forte de novo. Então, ele fez uma semana de choque, que a gente chama, que não era para fazer. E isso vai como uma bola de neve, né? Aí, chega uma hora, pode estourar de alguma forma. Tem cara que é o super-homem ali, o cara não se machuca, não acontece nada. Tem a Mas resposta do corpo a também é resposta vai diferente, muito. né? Só que a gente lida com o público geral, né? Então a chance de às vezes você não se machuca, mas uma outra pessoa pode se machucar. No seu caso, você comentou 2018, você não era assessorado. Você veio de uma lesão inflamação no pé, né? Você é fácil de plantar. Você teve fácil de plantar. Pode ter sido de várias coisas. Tem gente que é assessorada e vai ter fácil de plantar. Eu tenho alunos que têm fácil de plantar. O meu, Pedrão, Mas pode ser o volume de treino, pode ser várias coisas. O meu que eu senti na facite plantar foi o tênis, cara. Tá. Porque assim, você vai se conhecendo, né? Eu sou um cara assim meio chato. Eu falo, quem me conhece bem sabe que eu sou chato com algumas coisas. Às vezes um pouco tradicional também. Encaixou uma parada, eu fico um pouco resistente pra mudar, né? Então, por muito tempo eu só corria com Nike porque era o que mais encaixava com o meu modelo de pé. Sim. E a forma com que eles faziam. E aí eu lembro que minha sogra corria e aí a gente foi numa outlet da Adidas e eu, Nike, hype. Mas era só porque tu gostava e tu sentia bem correndo com Não, ele. porque eu sentia bem, Mas cara. tu não assim. tinha experimentado outros tênis? Tinha, experimentado. Porque assim, você vai provando, mas assim, cara, pro meu pé foi o que mais encaixou. Eu cheguei até aquele 361, lembra? Corria maratona com ele. Cara, tênis incrível, Show de bola. incrível. Só que não tinha tanta opção. E aí eles ficaram parados um pouco no tempo. Aí a Nike começou a vir com os modelos Zoomfly, uns tênis mais... Eu lembro que eu corri com o Zoomfly na maratona, mas eu não iria correr com ele. Eu fui nessa outlet, eles tinham acabado de lançar, a Adidas tinha acabado de lançar... Acabado não, né? Mas tava em alta o Ultra Boost. Ultra Boost, isso. Cara, tu colocar no pé é incrível, assim, é totalmente confortável, só que não tênis pra tu fazer muito treino ali, cara, não é. Esse tênis pegou pro casual, né? Então, aí agora eles fizeram uma reformulação, né? Eu tenho um amigo até que trabalha com parte de indústria tudo e fazia
a matéria-prima, né? Tá. E aí foi tênis. isso, o que eu senti foi o quê, Pedro? A minha pisada, ela é supinada, né? E a gente tem aí um calçadão Irregular. irregular. Então ali ela se moldava muito, aquela Sim. borracha se moldava muito a essas. Foi Eu senti machucado. que era Não, isso. Então pô, tinha. então tá explicado, Direto, velho, direto pegava alguma É. coisa no meu pé, velho. Direto. E aí tu vai indo. Cara, graças a Deus aconteceu até que com um tempo razoável, onde mentalmente, por eu trabalhar na área da saúde, eu pude acelerar o processo. Voltei a treinar, só que eu fiquei receoso de fazer um longo grande, porque eu não ia ter tempo de recuperar para a maratona, sim. né? Mas eu peguei assim como exemplo porque pode ser vários fatores. Vários fatores. E é lógico, se segundo daquela época, já corria com a lupa, né? Já corria com a lupa já espelhada, né? Já corria com a lupa espelhada. Aí o cara vai meter a vírgula ali, não vai querer o Nike ali e tal. Mas hoje em dia são vários modelos de tênis. Às vezes o aluno pergunta, porque eu sou sindico tênis, eu sempre indico uma loja que a gente tem uma parceria e tudo mais. Vou falar para ele patrocinar vocês aí. Vou falar, pegar pode na falar. orelha. Qual loja? Pode falar. A Bercanas, que é mais Pode de 30 falar, anos, pô. 100%. E os caras trabalham só com tênis de corrida. Então é diferente isso, né? Então eu costumo falar, vai com quem entende. Porque eu entendo também, lógico, tanto tempo com corrida, mas é de acordo com o seu pé. Então, por Seu exemplo, eu pé, tenho. seu bolso. Também. E você não precisa comprar um tênis muito caro. Hoje em dia tem muito tênis mais acessível que vai te dar um bom bastante. resultado. E eu também tenho o pé supinado e meu pé é bem cavo, né? Então ele é mais alto. Então tem tênis que fica bacana, pé mais fino. Aí tem tênis que não fica, que às vezes fica sambando um pouco. O 361, por exemplo, eles, falando, né, de marca assim, eles patrocinaram a Olimpíada 2016. Sim. Então, Foi por isso que eu busquei esse tênis. Aí eles ficaram aqui no Brasil um tempo, assim, legal. Em 2019, eu treinei todos os treinos meus da maratona com esse tênis e corri a maratona com esse tênis. E era um tênis que tem um drop bacana, um Tá amortecimento incrível. legal. Peso é leve. Então assim, bem bacana mesmo, gostei muito. Mas aí depois foi o que você falou. Ficou assim, a gente não O meu, sabe não onde eu via. comprei, cara? Até saiu, acho, de produção aqui. Eu acho que eles iam voltar, mas... Onde eu comprei? O tão meu, eu voltando. tava de passeio em Foz do Iguaçu. Aí fui dar um pulo no Paraguai. Cara, no lado oficial, né? Sim, No lado sim. oficial. Falei, caramba, não encontrava mais aqui. Então, como eu tava começando a correr, e era bonito, cara. Eles colocavam umas cores assim. O meu era verde com amarelo, tinha O uns design, o meu tinha uma azul, parte, tinha um preto, cinza. uma parte rosa ou pink, sei lá. Cara, lindão o tênis. Quando eu coloquei no pé, eu falei, caramba, mano. Eu falei, pô, posso, né? Comprei o meu no Paraguai, cara. E ainda paguei. Como tinha patrocinado as Olimpíadas, ele não era tão barato, mas também não era tão caro assim comparado. Mas... E assim, a gente fica às vezes chateado com algumas situações, por exemplo, tive uma aluna que ela é totalmente iniciante, Tá. uma pessoa iniciante mesmo, está começando a trotar. Comprar aquele tênis. Não, mas nem dela, mas às vezes foi numa loja, foi em São Paulo numa loja, o vendedor da loja vendeu um tênis de placa de R$1.000, mil e poucos reais, entendeu? Então assim, às vezes, lógico, a pessoa é iniciante, às vezes não tem um conhecimento, às vezes não perguntou ao professor e tudo mais, comprou, mas ela foi instruída erradamente, né? Então, O cara queria vender. o cara né, queria velho? vender, porque tem vender. comissão, Vendedor. então, certo, não há necessidade de algumas coisas hoje em dia na corrida. Então, tem coisas que é bacana e tem coisas que você ainda não tem a necessidade. Então, eu costumo falar que, assim, por exemplo, relógio GPS. Hoje em dia, para alguns treinos, ele mudou algumas coisas, né? Mas, assim, nem sempre você precisa ficar refém do relógio. Porque quando a gente faz um treino técnico, às vezes você conhecer o seu corpo, conhecer o seu ritmo, saber se eu correr hoje, eu sei se eu estou num ritmo de 4,30, se eu estou num ritmo de 5, se eu estou num ritmo de 5,30, sem relógio. Sim. Lógico, mas por causa da experiência de corrida. Por que o aluno também com uns anos de prática não pode também? Na maioria das vezes ele está 100% do relógio, né? Então, às vezes pegar o teu relógio, às vezes eu falo para os alunos, o treino de tiro, não necessariamente você precisa pegar o GPS, eu já coloquei o cone ali, você já sabe até onde você tem que ir, você tem que voltar. Você precisa do tempo, é do cronômetro só, e a gente também fica com o cronômetro no nosso treino prático, né? Então a gente fica com o cronômetro também. Então, assim, é você ser menos dependente de algumas coisas, mas esses acessórios são importantes, a gente sabe que são importantes.
Mas tem gente que quer, porque aí também tem a postagem, tem o Strava ali, né? Sim, Então tem o acúmulo de tem, KM, né? tem, hoje em dia tem bem gente legal. comprando quilometragem. Uma vez eu vi isso no Instagram lá, o pessoal Sério, pra cara? falar que fez o treino pra postar. Já vi isso daí, meu. E não é mentira não. Caramba, O pessoal cara. vende os aplicativos aí que burla os negócios. Qual, Eu falei, se eu ver um feedback e eu ver que não é realista, eu vou, né, pô. qual o perfil, assim, do teu aluno? Ele chega lá, eu quero emagrecer, então vou fazer corrida pra emagrecer. Tudo. Ou então, não, eu quero correr porque eu vi que a galera tá correndo, é legal. Isso que é o bacana da corrida, que você cria uma comunidade, né? Aham. Então essa parte social, a parte mental, a parte de interação, isso é muito importante. Então a pessoa quando ela procura um grupo, ela procura por alguns motivos. Ela pode procurar porque quer melhorar o seu rendimento, ela pode procurar porque ela quer ter uma periodização mais adequada, ela quer ter um suporte, ela quer numa corrida ter um suporte ali com a tenda, essas coisas. Ela pode procurar para estar com outras pessoas, para ter interação. Às vezes ela procura por causa de um objetivo e chega lá, ela vê uma outra realidade e começa, né, interagir. Então a corrida traz isso. Tanto é que é o esporte que mais cresce no Brasil há muitos, muitos anos. Tem gente que ainda pensa que é o futebol, mas o futebol quase ninguém pratica. Por exemplo, hoje você pegar aqui na nossa região, não existe mais campo. Então, se você praticar, vai ser um society, vai ser o salão. Acabaram os campos. O futsal. O Fernando Você não tem. foi morar lá, acabou o Era tá tudo vendo? Tá campo vendo? Você ali, foi né? morar lá, ali eu Campo. jogava Eu na joguei base também, ali. eu joguei também. Ali eu deitei Estradão, rolê ali, né? ali era só tapa de primeira. Mas assim, ó. Agora todo mundo é jogador. Mas o que acontece? Então você quase não pratica, né? Exato. Então a corrida hoje é o esporte que mais vem crescendo, mais praticantes. Você acha que é o Mas, que tem mais então- praticantes no mundo hoje, a corrida? certeza, Eu não, também acho certeza, que é. Com certeza. Tá- Isso é tá cada vez mais. existem Gigantesco, pesquisas, né? né, Isso mano? pesquisas então, que provam isso. Mas assim, você recebeu o aluno de todos os tipos. O aluno que quer esses objetivos. Eu tenho aluno desde o aluno que ele é quietinho ali, que ele fica na dele, desde o aluno da bagunça, da cachaça. E a gente costuma falar, se pegar a assessoria, se for pegar a parte de bebida ali, eu também fico entre as tops ali. Então, meu público não perde não. Daí os Legal. caras são 1 hora correndo e 3 no bar. Então acontece muito também. Tem. E isso é legal também. Tem os corro pra comer, né? Entendeu? E Tem os isso que correm de meia azul. meio azul. Eu demorei pra entender isso daí. O pessoal começou, não tava entendendo isso aí depois que me falaram. E porque tem isso, eu já tive alunos que casaram, que se conheceram em assessoria, que tiveram filhos. Olha que E legal. mais Isso é de um legal, isso é casal legal, assim desse tipo. Então a corrida te traz isso, traz esse algo diferente e esse algo prazeroso. Então, e você consumir bebida alcoólica, a gente sabe do que acontece do seu rendimento no seu corpo ou não. Mas você proibir o aluno de alguma coisa também, você fala e o prazer dele. Entendeu? Então, assim, o que você aconselha é, se a pessoa bebe muito, ela tem que diminuir. Né? Isso você aconselha, pô, bebe todo dia, outro bebe 4 vezes a semana, tenta beber um pouquinho menos, tá? Isso, aí na conversa, no tete a tete, e tudo depende da intimidade que você tem com o aluno. Então a gente tem aluno que você não conhece, tem aluno que eu não conheço pessoalmente. Muitos alunos a gente que não conhece às vezes pessoalmente. Tem alunos que às vezes outro professor nosso dentro do nosso time que acaba lidando mais com esse aluno. Então, e tem alunos que você está contigo há 13, 14 anos. Então, a conversa vai muito disso. Então, graças a Deus, a empresa a gente foi crescendo, foi galgando algum espaço e tudo mais. Perguntar isso, como que é a estrutura hoje da tua empresa, Pedro? Você tem um sócio, é só você e os profissionais que trabalham contigo? E Como que é? proprietário só eu, Tá, mas hoje a gente tem um time de colaboradores que gira em torno de 14 para 15 pessoas. tá. Então, devido aos nossos espaços físicos, né? Então, a gente tem os professores, tem os estagiários, hoje a gente tem aula de corrida, né? Corrida caminhada, tem aula de funcional, tem aula um outro espaço que é musculação funcional, tem aula de pilates. Então, assim, tem a Jane, por exemplo, que trabalha com a limpeza, então a gente considera tudo no nosso time, tudo colaborador. Isso aí. Sim, Então, sim. assim, tem a parte administrativa, então a gente tem as meninas da parte administrativa, o setor de vendas, né? Então, hoje minha esposa está trabalhando comigo desde que a pequena nasceu, aí migrou para trabalhar comigo, saiu do serviço dela e está dando esse suporte para a gente. Então, fica mais na parte de vendas ali, atendendo o público, né? Instagram, WhatsApp, fica também na recepção. Então, a gente tem praticamente 14 a 15 pessoas hoje no nosso time. Legal. E quantidade de alunos vai Isso que eu ia variando, vai variando um Quantos, mais ou pouquinho. menos? A gente tem um cálculo de 450 a 500 alunos, porque a gente considera o aluno que ele é de aplicativo, hoje é o Hub, né, mas era de Gympass, Total Pass,
A gente tem aluno que vai uma vez na semana, vai fazer um treino na tua academia ali, ou um treino da corrida, e tem um aluno que vem com frequência. Então, um aluno que vem com frequência, e até tem um acordo que a gente manda a planilha também, se o aluno tem frequência ali com a gente, e a gente pega pelo ticket médio. Então, a gente faz o cálculo do ticket médio, recebi X ali, então sei mais ou menos quantos alunos eu tenho desse setor, né? Então, varia mais ou menos assim, mês para mês. Mas da corrida mesmo, que recebe planilha e tal, que está com a gente nesse mundo da corrida em termos práticos e consultoria, deve girar em torno de uns 300, assim, aproximadamente. Legal, gente, cara. Então, Tá aí nas maiores aí. A gente vai nas corridas, a gente vê lá gente pra caramba. Isso é legal. Isso é Pedrão, bacana. anotei duas coisas aqui, cara, que eu acho que é um assunto. Vou explorar um pouquinho do teu conhecimento. E a gente estava falando sobre isso. Vou primeiro voltar no tênis, porque hoje eu não tenho mais essa rigidez, né, na Nike. Gosto muito. Vai migrar pra Adidas? Não, cara, na verdade, eu migrei quando começou os tênis de placa. Quando começou os tênis de placa, eu já tinha o tênis da fila. Tá. E cara, Carbon. o custo, então, mas antes do Carbon, antes de sair o placa, eu tive o Fila Race normal lá, é Fila Race, né? Race T2 lá? Era alguma coisa assim. É muito bom. E aí foi quando eu falei, pô, cara, custo-benefício tá legal. Porque Sim. a Nike, os tênis estão super caros, né? Assim, se for parar pra analisar, a gente tem condições, tem gente que não tem, então a gente tem que ser realista. Pra quem tá começando, não é necessário um tênis de 1.000 e pouco, 2.000 reais. Pra quem tá em alto nível, às vezes faz a diferença, né? O tênis, tu gastar menos energia, ganhar um pouquinho, né, mais de velocidade, propulsão, essas coisas, faz sentido. Mas eu queria algo que me desse uma resposta, né, melhor. E, cara, o primeiro Fila Carbon, cara, eu falei, tanto eu gostei tanto que eu comprei 2. Tá. E assim, olha só, cara, eu corri com um deles, que eu só uso, como eu tenho 2, então um eu usava para fazer uns treinos específicos simulando prova, porque é esse assunto que eu quero falar contigo. Tá. O porquê não placa para quem está iniciando, por que não ficar treinando com tênis de placa? Certo. Posso te fazer essa Sim, pergunta? lógico. Tranquilo? Tranquilo. Então, assim, eu fui vendo que, cara, custo-benefício, e aí o segundo tênis da fila, o mesmo modelo, só outra cor, eu usava para fazer a prova. Então, já fiz 4 maratonas com o mesmo. E aí a fila, vocês têm até, acho que alguma parceria com a fila, né? Tem, um apoio. Então, assim, gosto muito, muito mesmo. E falo que, por experiência de outros tênis, até da própria Nike, o tênis da Nike é muito bom, mas ele não te dá, eu acho que por causa da borracha, né, nem por causa da placa, ele não te dá tanta durabilidade, porque eu acho que a borracha tem um tempo de validade. E a borracha da fila, cara, a validade é muito maior. Speed Tech, né? Tem também, mas tudo depende de modelo para modelo também. Já tive, eu aconselho bastante também a fila, porque tem modelos também mais acessíveis que vão te dar um retorno bacana. Sim. Mas também tem tênis com o solado dela é muito bom, que dura, e tem tênis com solado que acaba rápido. Sim. Então, como também outras marcas, né? Tem o tênis de placa e tem também sem placa, e tem vários modelos hoje em dia. Então, a fila trouxe, como a Olympus também vem trazendo também. Também vendo E forte. a fila se juntou com a New Balance, então a New Balance fila é um proprietário só. Hoje em dia você pega várias marcas, então Adidas, Nike, ASICS, antigamente usava bastante ASICS, Mizuno, a gente vê ASICS para trilha. No começo usava muito Mizuno, então acho que o final dos anos 90 para o começo dos anos 2000, a Mizuno era mais forte aqui no Brasil. Hoje em dia ainda é o top de linha também, tem muitas marcas. E o correr com um tênis ou outro, e você ter um para rodagem, se você tiver um poder aquisitivo, você consiga ter mais de um tênis, é o ideal, tá?
Pegar a experiência como qualquer outra coisa no nosso dia a dia. Você tem alguma coisa nova ali e tal, você tem que se acostumar. Até um exemplo do carro. Não sei se você já tinha pego estrada com aquele carro. Tinha, mas assim, não tanto tempo. Não tanto tempo. Mas é tudo assim, se você roda muito com um carro, ele vai ter uma durabilidade X, né? Lógico que a gente não vai ficar tendo 2 carros porque eu quero um para viajar, eu quero passear, né? Mas dá para fazer também. Mas então, assim, que nem, aí você tem um carro para trabalho, né? O meu carro tem que pôr areia lá, então tem um carro para trabalho, enfim. Mas o tênis é isso, você ter o seu tênis de placa, estudos mostram que esse tênis, ele melhora o seu rendimento. Se não melhorasse, os atletas profissionais que estariam batendo recorde não estariam usando, porque ali é a meca do negócio. Então, ali envolve grana, envolve muita coisa, envolve patrocínio. Então, o cara tem que render, ele tem que mostrar resultado. Se ele não estiver mostrando resultado, e ele vai procurar outro tênis. Isso acontece. E para nós, seres humanos normais, que usa o esporte... Não vive do esporte. Não vive do esporte, você pode ter o tênis de placa que ele vai te dar uma propulsão, uma impulsão diferente, você vai perceber isso, tá? Você vai sentir isso, mas você não pode usar em todos os treinos, você não pode rodar com ele toda hora, até porque alguns estudos também já mostraram que ele tem uma quilometragem X. Não vou entrar aqui em métodos de números, mas você usa uma quilometragem X, você passou disso, ele pode até machucar seu pé, ou machucar, você ter dores de articulação e tudo mais. Principalmente pela forma que você acaba pisando nele ali. Então, não que você pise diferente por causa do tênis, mas ele vai ter alguma porcentagem que vai te ajudar nisso daí. Então, algumas pessoas já tiveram lesão em tendão de Aquiles, em panturrilha, devido a usar muito tipo de tênis, mas eu acho que isso também, se usasse outro, poderia também ter essa dor, mas tem ali um agravante. O que a gente aconselha é o quê? Se você tem um tênis de placa, você usa em treinos específicos e usa na prova. Se você tem um outro tênis, você roda, usa para o teu dia a dia. Então, tem tênis hoje que existe só para rodagem, tem tênis hoje que você usa na rodagem e usa bem em prova, que é tênis mais acessível. O T2 que você falou, por exemplo, você pode usar para rodar, você usa também muito bem em prova. Se eu usar, por exemplo, o Carbon Race ou qualquer outro tênis de placa que tem no mercado, você usa bem pouco em treino e usa mais em prova. Então, é você saber no que você vai usar. Então, que isso agora tem aquele super treino também, né? Não sei se tu já viu. Tênis? Super treino. Tênis, super treino. Esse eu não vi. Qual o nome daquele da fila que eu ia comprar até? Não, tá, o Float. O Float tem alguns Max. que agora Eu tive. Tem o Float Max Pro, tem o Float Max, aí tem um que é com placa. Tem uma placa, tem não é uma placa inteira, ou só de isso. carbono, né? Aí tem às vezes metade do pé, fibra de carbono. Então, hoje em dia a tecnologia mudou muito, né? Então, se uma marca vem com um X, a outra tenta ali a concorrência ela é boa, né, cara? Ela é boa e ela é importante. Nenhuma marca pode monopolizar o negócio. Porque isso é igual até o aplicativo de treino. Antigamente era só de Gympass. Aí veio o Total Pass ali, tem outras também no mercado, mas são as duas maiores, né? Então, quando uma vem, isso é importante, porque senão aquela marca ali faz o que quer contigo. Exato. Então, a outra ali, se torna refém, né? Então, isso é importante. Eu acho que pro esporte, para tudo assim. E eu acho também, Pedrão, vê se meu raciocínio até mais para abrir e fazer reflexões aqui. Não tem certo ou errado, tá? Certo. Mas eu faço... Você trouxe algumas informações ou algumas coisas eu já, por consciência, eu já adoto no meu dia a dia. Mas, cara, tem coisas que é meio que lógico, né? Que é o que você falou. Você tem lá o tênis de placa, que ele tem uma função. Né? Ele tem uma função, então para mim acho que isso é meio lógico, cara. O tênis é para te dar um resultado. E você não vive em resultado direto no treino, porque aí entra naquela vertente de que, cara, você vai toda hora ficar exigindo do teu corpo no treino, que é o lance que você falou, você precisa fazer um treino leve. Aí, por isso que eu te fiz essa pergunta. Aí o cara vai e faz um moderado. Não precisa estar com tênis de placa. Então, assim, cara, você vai fazer um treino leve, que é para melhorar teu volume ali, teu condicionamento, enfim. Aí você vai e coloca o placa. E aí eu acho que tem um outro fator, ver se eu tô errado nisso. Lógico, não tem nenhum estudo sobre isso. Mas a gente tem uma tendência a querer as coisas mais fáceis. Sim. Cara, tu tem condição de comprar tudo. E o tênis, querendo ou não, ele parece que
Cara, você coloca, dependendo de se tu nunca colocou um tênis de placa no pé, tá acostumado a o seu corredor raiz, Sim. né? Usar de repente um tênis até mais pesado. Você coloca um tênis de placa no pé, parece que tu tá andando Tá, sozinho, cara. Ele, voa, né? Tu né? sente assim uma. Diferença. Voa Mas, abaixo. mas essa noção nem sempre todo mundo vai ter. Exato, E é exato. normal, porque vai ter pessoas que ou não tem essa noção e acaba usando o tênis todo dia ali, todos os treinos, ou simplesmente ela fez um investimento mais alto, então ela só, vou gastar 1.000 e pouco, vou comprar só um tênis, e é o único que ela tem, entendeu? Então, pô, ela comprou um mais caro mesmo e aquele, então ela vai usar em todos os treinos, e se chover, eu seco um pouquinho ali e vai usar de novo, porque é de acordo com as condições dela. Mas se a pessoa tem condições de ter mais de um tênis e tem condições de ter um de placa e um de rodagem, aí ela, normalmente, se ela já comprou dessa forma, ela já vai ter uma noção do como usar, né? Mas é bem o que tu Mas é um falou assunto mesmo. legal a gente estar colocando aqui, Pedrão, também por outro motivo. E a gente acaba sendo um espelho pra galera, né? Então eu passo muito por isso, sim. Não sou um influente, mas acaba sendo, né? Sim. Um influencer, né? Não sou influencer, mas acaba sendo. Hoje as pessoas te enxergam pelo que você mais Mostra. expõe, mais É. mostra, né? Então muita gente, pô, Cícero, me indica um tênis bom. Cara, é muito relativo, porque o tênis bom, qual o objetivo? Pode ser bom pra mim, mas pode ser não ser bom Exato. pra E assim, você. tem o objetivo, né, cara? Assim, pra que você quer? Pra musculação? É lógico que quando me procura, você quer Pra pra corrida. corrida. Tu vai correr quantos quilômetros? Tem gente que só quer os 5 quilômetros ali, que é o, né, o necessário para você ser ativo fisicamente, Sim, né? sim. Sentir já os hormônios do prazer ali, Sim, né? sim. Liberar endorfina, Completar a dopamina. prova, né? Não tô nem falando de prova, tô falando assim pra tu ter uma É, vida legal. ativa, né? E aí o cara, não, eu não penso em fazer prova, tal. Outros já pensam. E aí, se não tem essas informações, cai Sim. aquele exemplo que você falou. A pessoa vê o Pedro correndo, o Pedro está muito presente na vida dessa pessoa, tem muitos amigos em comuns, né? O meu trabalho, ele faz isso, né? Sim. Eu acabo não estando presente em alguns locais, depois que eu vou saber que eu estava sendo o comentário ali, né? Sim. Não, procura o Cícero, tal, não sei o que, lá. E aí, se a pessoa não tem essa informação, e eu acho que por isso que essa voz aqui, a nossa voz aqui vai ser importante, a pessoa vê lá e vê, pô, é lógico, cara, se tu tem condições de correr com um tênis bom, tu vai comprar um tênis bom. E a pessoa, como ela te tem como espelho, e hoje tem uma questão também de estética, de hypar ali, né, e tudo, a pessoa vai comprar o tênis pelo preço, porque vai falar assim, pô, o preço é alto, então o tênis é bom. E não é bom porque tem o objetivo. Ou só Então, às porque é vezes, tu, bonito, cara, só porque tá eu hypado. trouxe esse exemplo porque eu não vou citar o nome não vou expor a pessoa, mas a pessoa não corria, tava começando a correr, só que ela tem condições. Cara, comprou um tênis de 1.000 e pouco com placa. Que lance, cara. O cara às vezes não tá pensando em vender, não sabe nem se a pessoa é turista, se não é. A nossa cidade recebe muito turista. Cara, mano, vou vender isso aqui. E não é, pô, porque a pessoa não corre. É. Aí ainda tem a questão da estabilidade, tem um monte de fatores, Não, né, mas ele cara? faz a coisa certa, ele manda a pessoa ir numa Ir no loja lugar, isso aí é específica que vai, importante. que vai telefone direto do perguntar pra dono. ele, né? Manda mensagem e agenda um horário. Você agenda hoje o horário com o médico, você agenda o horário com o dentista. Por que não agendar o horário para você comprar um tênis, né? É isso. Então isso é interessante. Mas o tênis vai variar muito. Eu, por exemplo, a do Rio agora que eu corri 3 horas na sexta, fiquei 3 horas na pista acompanhando aluno, fiquei 4 horas e 10 no sábado, na meia, foram quase 30 quilômetros ali acompanhando o pessoal. 4 Quantos horas, quilômetros? quase 30 nesse dia. Caramba. Mas assim, aí você vai devagarzinho depois na contramão, porque você tem que ir devagarzinho para poder ver quem tá vindo e tal, né? E mais 4 horas no domingo. Os 3 dias eu fiz com o Olímpicos do Corre 3, que é um tênis simples, entendeu? Todos os Qual dias. que tu usa Levei hoje? até levei o T2, que eu tinha o T2, mas aí nem usei. Acabei usando O tudo. Racer T2? Tem o Na T2, fila? É, o mas que eu usava também. usava. Uso, O né? Corre 3 é o que eu uso. Aí eu usei e assim, se for ver é um tênis mais acessível, né? Um tênis mais Sim, barato. sim, Se for ver sim, não sim. tá entre os... Mas é um Não, tênis mas comum que muita gente acabou e acabou Tá crescendo. hypado também, É, né? Não, Tem mas umas é um cores tênis- bonitas. mas eu digo assim, hoje tem o Tá bonito. 4, hoje tem o
Turbo, Supra. Supra 2. Max. 2. Então, Um monte, da né, própria marca, existem vários modelos grafeno, existem vários acima dele, né? E eu corri, sabe? Eu tenho condromalácia nos dois joelhos já há muitos anos. Tem o quê? Condromalácia. Então a gente faz, lógico, tem que fazer um fortalecimento para estar sempre bem, mas assim, um tênis que pra Atende, mim né? atendeu. Atende. É Então, isso. às vezes não há necessidade, tudo depende muito da do O objetivo. que eu, muito tempo, Pedro, assim, eu eu sou da mesma linha aqui, assim, um pouco da tua linha por muito tempo, e ainda mais por gostar de uma marca que me atende bem, não é por causa da marca, Sim, mas, mas é é do porque resultado o dela. resultado dela. Então, o que eu fiz e até conto, porque não tem segredo nenhum, tá? Isso é aberto para todo mundo. Eu sempre comprei o modelo do ano passado. Um exemplo, hoje acho que está no Zoom Flies 8, 7, sei lá. Eu não Sei acompanho. também, Eu não acompanho. No Fly 6. 6, né? Então tá no Zoom Fly 6. O jogo tá embaçado ali. Não vou, Ah, velho, porque assim, o Tá 5, antenado. quando lançou, ele entregava um monte de coisa. E aí você vai ver, cara, você vai na Nike Store, cara, você paga menos da metade, cara. O que tem que tomar só cuidado nesse setor É questão a- da onde vo- borracha, né? o tempo que ele foi produzido e quanto tempo ele está parado em estoque, né? Sim. Então, tem que comprar em lugar confiável, né? Você compra em lugar confiável, você pega gerações anteriores daquele modelo, que ele vai estar bem mais E acessível, aí é mas até vai estar legal bom. você falar sobre isso, porque o que acontece? Verdade, não sabia disso não, mas aí tu tem que verdade. o que tu tem que estar atento? Que aí acho que é uma dica que eu dou pra galera. O modelo, ele não já lança 15 cores. Tô exagerando, vai, ele não lança já 3 cores, ele lança 2, Sim. 3 no máximo. Fez sucesso, já não tem numeração mais daquelas cores, os caras lançam uma cor nova que é como se fosse um segundo lançamento. Sim. Só que nisso as outras marcas também estão na mesma pegada. Então esse segundo lançamento é o que você tem que pegar. Porque ele já, por exemplo, vamos supor que já Fabricado passou mais 3 meses daquelas Pô. 3 marcas e agora esse daqui ainda nem tem. Tipo, tem 2 meses. Só que ele já estava com outro projeto, enfim. Aí você pega um que não é o modelo mais do ano, diminui um pouco a chance de tu pegar o primeirão que ficou parado muito tempo e tal, que já veio de troca. Enfim, é o que o Pedrão falou aí. E você às vezes pegar, você tá mantendo esse raciocínio, você pega uma marca que está no 3, aí, pô, mudou sua cor, o que tem melhor? Às vezes no YouTube hoje tem a gente acaba Muita aprendendo informação, bastante, né? muita informação. Você pega o 2 ali, porque o 2 vai te atender bem, mudou pouca coisa pro 3, mas o 1 já ficou muito para trás, né? Sim. Então, tu acaba... Vamos puxar o Fila Carbon. Que tinha o primeiro não tinha um puxador ali atrás, tinha um defeitinho no cadastro que se você forçasse muito ele estourava. Então teve algumas coisas que precisavam ser reajustadas. Aí eles lançaram o Tri e o 2, né? Então no próprio 1 já melhorou um pouquinho depois. Já deu uma melhorada, você já tinha um puxador ali. Cara, hoje o 3, o 3 tá, E bonito, né? tá bonito, né? tá animal, Bonito, tá animal, tá animal. Tu Eu vai, sou fã. Eu quando acabar a reforma lá da casa, eu ver se eu compro isso daí também, que isso aí ficou bonito. Não, ficou. Ficou bem bonito. E o outro, cara, é a questão que eu anotei aqui, que também pra galera tá acompanhando mais em questão à saúde. Hoje eu falo que os relógios GPS, né, principalmente as marcas que tem mais recurso, né? Quando eu comecei a correr, o primeiro relógio GPS que eu tive foi o TomTom, Sim. né? E acabou que hoje nem fabrica mais, Não né? vejo mais hoje. Então, defasou. O teu segundo foi esse aqui. Que passou. Não, mas eu tive. Esse acho que foi. Eu tive outro Garmin, depois tive esse aqui, que foi para um amigo, que do amigo foi para outro amigo, tá com o Fê. Que é o 755 esse aí, né? Eu nem lembro. Acho que é 775, alguma coisa assim, eu não É, lembro. o 785, um negócio Uma coisa assim, acho que é o 775. E hoje eu eu continuo na Garmin. Sim. Mas o que eu quero falar, puxar esse assunto? Hoje, cara, a gente sabe que a corrida não é só correr, é o fortalecer, é a alimentação, é o descanso, que é importantíssimo
tão quanto os treinamentos, né? Principalmente para quem quer fazer uma maratona, né? Hoje o relógio ele te traz tanta informação, cara, bacana, né? Te ajuda bastante, né? Hoje eu acompanho, dou muito mais importância pro meu sono Sim. e eu sinto, cara, quando eu acordo, quem tá, né, com a cabeça aberta e querendo evoluir, né, nas coisas, eu sinto que quando eu acordo não tão bem, eu vou olhar no relógio, né, no aplicativo do relógio, tá lá, meu sono zen não foi uma quantidade bacana, às vezes até o tempo de sono foi igual da noite anterior, só que eu tive... Tem aquele sono profundo, né? Exato, então o sono REM, que é o restaurador, né, que é aquele onde o nosso olho, enfim, que é onde a gente sonha, enfim. Sim. Então esse é uma zona do sono, vamos trazer para igual no treinamento, é a zona do sono que é importantíssima, né? Então o ideal seria você dormir e ter sono REM acima de 1h30 para cima, é o ideal, velho. Então, não só isso, ele te dá ali a zona, o VO2. Então, tem bastante informação que facilita até a questão de estatística mesmo, né? Eu falo muito, eu brinco que quando eu quero melhorar o meu tempo na maratona, o relógio ele vai acumulando aquelas Vai informações te e falando te dá uma teu- projeção e, cara, é muito fidedigno. Isso ele acerta muito. Até fala assim, poxa, o Garmin confia em mim, eu tenho que confiar também. Eu considero, para nós aqui, é a melhor marca, assim. Tem, lógico, tem outras, mas pelo menos a marca a maior parte da população usa, Sim. né? E você ter alguns detalhezinhos é importante, é bacana, principalmente para quem gosta. Eu, o contato com o GPS que eu me lembro primeiro, acho que foi aqueles que é de mão, de corredor de aventura, que os caras usavam no meio da mata, fazendo navegação. Sim. Primeira vez que eu vi um GPS foi assim, né? Uhum. E depois na corrida já tive Polar com frequencímetro, que ainda não tinha GPS. O GPS que existia da Polar era muito mais caro, né? Então, e o primeiro Garmin que eu tive veio dos Estados Unidos, que uma aluna foi comprar lá, aí deu dinheiro lá, trouxe pra cá. E acho que foi meados aí de 2014, por aí, 2015, há uns 10 anos atrás, que eu vim com um relógio GPS. E também é o mais usado hoje, pessoal, e tem vários modelos, né? Então cada modelo tem os seus detalhes diferentes e tal. Sim. Já tive o Ezon também, que é uma outra marca menos conhecida. Hoje eu estou usando o da Xiaomi, mas assim, mas para quem está treinando mesmo e tem os seus objetivos, normalmente é Garmin, Coros, Polar. Polar, são as três que mais se usam hoje em Tá. dia. E tem também a questão até da facilidade que você tem. Eu lembro que quando eu comecei a treinar sem ter o apoio de assessoria, aí você vai vendo YouTube, essas coisas, você ficava programando ali o seu treino. Hoje você tem aí, Eu já né, vi no relógio, então hoje aplicativo, né? No o aplicativo. C-Run lá, você programa o treino e já vai direto, Quando cara. você falou Tonton, deve ter sido aquele quadradinho, né? Tinha um retangular, né? Que é bem. Eu tive o Tonton Music. Ixi. Então, mas eu sei que tem um Tonton que é parecido com o Garmin 35, Não lembro o 45, modelo. Eu que é um sei que era modelo bem parecido. aquele mais retangular, que tinha um botão aqui Isso. no meio aqui, Tá. quadrado Eu assim. tive um Polar que só tinha um botão, tinha que fazer tudo por um Isso botão aí só. mesmo. É tipo um joystick ali, né? Isso. Então, Temos um convidado aqui. e hoje- Não convidado. Não convidado. No nosso caso, com o nosso sistema aí de planilhas, tem relógio, tem marca, que você faz a integração com o dispositivo. Então, o professor manda a mensagem, manda o treinamento e ele vai ver no app e no nosso app, né? Mas quando ele salvar, já vem automático. Então, ele fez a integração. Então, salvou, a gente consegue ver as parciais por quilometragem, mapinha de onde a pessoa treinou e tudo mais. E tem relógios mais modernos que você fazendo essa integração, tanto quando a gente monta o treino, ele já vai receber no visor do relógio. Então tem gente que tem essa facilidade, não quero olhar o aplicativo, ele vem aqui, ele olha o treino, mas eu sempre recomendo olhar o aplicativo que você vê tudo Mais detalhado ali e tal. né? Mas ele vê aqui, já sabe que tem que treinar e o relógio vai conversando contigo. Ele apita ali quando tem que dar o tempo de pausa, ou quando você tem que mudar o ritmo, ou se tu passou um pouquinho, ele puxa a tua orelha. Não, cara, eu acho Tem uma isso daí ferramenta... também. Ó, eu legal. sou da época que... Não, da época parece que... Não, mas assim, eu lembro que tinha coisas que faltavam que eu escrevia na mão, cara, assim, tipo, ó, em tal hora eu tenho que Boa, tomar o isso mesmo. carbo.
na mão. Na mão, O treino e tal. Olhava aqui, tu tava fazendo uma prova, minha primeira mesmo. maratona tava na mão. Já fiz isso. Por mais que eu também. tinha o tom-tom aqui. Hoje o relógio, tu programa lá, cara. Assim, a cada X tempo eu vou tomar um carbo. Aí ele dá uma... Se a gente for falar alguma coisa negativa do relógio, eu costumo falar que ele te faz pensar menos, sabe? E isso, em algum momento, ele não é legal. Sim. Porque você na corrida, você tem que se sentir ali, né? Uhum. Fisicamente e tal. Você tem que se conectar ao ambiente. Então, Aham. na corrida você tem que se conectar. Muito pouco eu corro com fone de ouvido. Eu zero. Até porque Foi quando 3 vem vezes. o fone de Bluetooth, pô, tudo tem que carregar hoje em dia, né? Tem que carregar o fone também. Então, assim, quando eu não corro... tem nem tomada pra tudo isso, né, Quando cara? eu corro, eu uso de fio ainda. Mas, assim, você tem que estar entendendo o que está acontecendo. Então, você vai passar uma ambulância, lógico, ambulância você vai ouvir, mas se passar um corredor do seu lado aqui, você tem que saber se tem alguém vindo mais rápido ou não. Então, fone de ouvido é legal. Tem muitas pessoas que precisam da música o tempo todo ali para te incentivar a estar correndo. Ela é um Então, aditivo aí, aditivo, é de pessoa para pessoa. E o relógio, às vezes, assim, antigamente a gente saía para correr com um relógio simples de cronômetro, né? Então, você saia para correr com um relógio simples. Você tinha que calcular cada quilômetro. Então, você passou ali com 4,50. Você quer fazer uma prova, sei lá, 4,30. No segundo quilômetro, se você passar de novo a 4,50, você já está 40 segundos atrasado do teu objetivo, né? Então, 20 segundos você passou no primeiro quilômetro, mais 20 segundos você passou no segundo, e você calculava. E você tem 1 quilômetro para fazer essa conta. Então, se você tem a noção básica ali de matemática, você tem 1 quilômetro para pensar, você está correndo, você tem que pensar no que você tem que fazer. Sim. Então, opa, joguei o outro a 4,30, igualei, continua a 40 segundos longe do meu objetivo. Aí no quarto quilômetro joguei 4,20. Então, tô fazendo uma prova progressiva, já ganhei 10, só tô devendo 30, sabe? Isso aí. Então, isso é gostoso também, de vez em quando você Mas faz. aí tem Lógico, também... Então, o relógio, sempre vai ter, né, os dois GPS, lados, né? lógico. Porque mesmo que... E é legal você puxar esse assunto, eu sou um cara de exatas, então eu gosto de fazer... Sim. Mesmo tem recursos que eu não uso no relógio, porque... Então, assim... Tem pessoa que não vai, né? Não vai, por mais que você fale assim, ó, é legal, porque vai, cognitivamente também vai te ajudar, mas acaba que não encaixa para todo mundo. Nunca a gente vai agradar todo mundo, mas é o que você falou, ele te deixa um pouquinho dependente, né? Ele é totalmente importante, mas em alguns casos não necessário. Não necessário. Sabe, eu costumo falar isso para os alunos. Tem gente que já chega, começou ontem, aí, professor, qual tênis que eu uso? Relógio, porque eu tô vendo aqui o pessoal tá com o relógio, o pessoal já manda feedback. Eu falei, não, você pega, manda o feedback manualmente. Você vai clicar no aplicativo, tem um botão lá, feedback, você vai clicar lá, coloca o tempo que você fez, a quilometragem de tempo. Para mim já vai vir o pace médio, que é o que eu preciso de você. Então, a pessoa pode esperar um pouquinho para ter o dela, né? Então, isso acontece até pra também. pesquisar também, tem modelo pra caramba agora, né? E até para ver se a corrida é o que E é você pra ver gosta. se ela vai gostar, né, também, Então, desse esporte, né? Ele é uma ferramenta, assim, importantíssima hoje em dia. Até para você errar menos em prova, né? Legal, Só falar. Porque legal. prova hoje em dia é um investimento. Então, você tem que errar menos, né? E o relógio vai te trazer isso. Mas para quem está iniciando, eu costumo falar principalmente o pessoal do Trota-Anda, dá para passar o treino por tempo, então por cronômetro dá para passar tempo por metragem. Se é um Boa. local que você já sabe onde que é metragem, beleza. Mas isso é... Boa. Pedrão, cara, dá pra gente ficar a noite inteira, Sim, né, falando, né? Mas quero fazer 2 coisas aqui. Uma é referente ao apoio da Top One. Então você tem aí uma lembrança deles, né, para os teus alunos, né? Os Legal. vouchers aqui, né? Tem os vouchers. Tem isso aqui, ó. Teus alunos também vão ter os 15% de desconto. Então isso é seu. Esse do voucher, gostaria de, nessa mesma toada, pedir para os teus alunos comentarem aqui no YouTube que são seus alunos, coisa simples, só para a gente identificar. E aí depois você faz o sorteio lá para eles. Não, beleza. Pedi aí pra turma, escreve aí, sou aluno. Que aí a gente já vai sabe saber. quem é. E aí aproveitar, cara, para pegar para você. Eu faço né? o sorteio, eu faço sorteio com a turma. E aí aproveitar e falar qual é o Instagram, né? Já tá aqui na descrição, mas Sim. fala novamente Tem aí. gente que vai estar só escutando Só também, né? escutando. Primeiro agradecer também a Top One, né? Top One, a marca.
E assim, isso é bacana. Incentivar também a podcast, incentivar a assessoria, incentivar o nosso meio, né? Sim, Isso sim, isso é sim. interessante. Nossa Então a comunidade, gente, a né? gente agradece. No Instagram é peminga.assessoria esportiva. Tá. Então, mas se colocar também Pedro Minga vai aparecer lá, porque aí aparece o meu pessoal, mas vai aparecer com a nossa logomarca, que é nosso. Legal. Ou se colocar Mingas, tem poucos aí no Brasil, então também aparece. Mas a gente usa ele, o perfil oficial é Peminga. Legal. Então assim, ó, galera, Peminga, a gente, vocês viram que daqui pra frente é disso aqui, ó, é alto nível, assim, a gente vai procurar sempre trazer pessoas que complementem aí as nossas vidas, né? Então, te agradecer também, Pedro, porque somou pra caramba. E aí é interessante você curtir, seguir a gente, porque vai mostrar pro YouTube, né, e para as outras redes que a gente está tendo uma relevância e de repente essa mensagem que foi falada aqui vai chegar exatamente para aquela pessoa que estava precisando. Então, conto com vocês para seguir não só o Pedro Minga, mas a Top One 013, Mente Corpo Podcast no Spotify, @Mente Corpo no YouTube e no Instagram, tá? Esse é um recado, é um pedido para que a gente alcance aí cada vez mais pessoas que estejam precisando de uma mensagem boa. Pedrão, e a gente tem um quadro, né, antes de finalizar e tenho certeza que vai ter uma parte 2 aí, hein, cara? Se prepara aí pra gente pensar em Legal, alguma coisa. De legal. repente até com o cara lá do tênis. Cadê aqui, Cícero? Tá aqui, cara. Eu tô tão emocionado aqui. Cara, eu queria muito. E deu certo, né? Do Pedro tá aqui. Uhum. Pedrão, a gente tem um quadro chamado Palavras na Parede. Tá. Que a gente tem uma parede do nosso lado direito que tem palavras e tem frases. É mais frases do que palavras, né? Escolhe uma aí, cara, e conta e divide com a gente. Tem Uma a que você nova achou do padre. interessante. É qual? Tem um quadro ali. É, É tem- novo, dá né? pra usar várias de exemplo, mas Uma que te eu me pega apego aí. a duas, por exemplo, por que não? Por que não? Que não. Mas principalmente, eu acho que essa daqui, ó. Antes artes do que nunca, né? Antes arte do que nunca. Faz tempo que alguém não... Antes artes do que nunca? Antes arte do que nunca. Então tá. Ou antes tarde, né? Mas antes arte deu do pra que entender nunca. ali o Deu. contexto. O que que acontece? Nessas duas que você escolheu, eu não vou perguntar por que você escolheu. A gente tem uma... Na verdade, é mais ou menos isso. A gente, para todo convidado que vem, escolheu a frase e a gente tem uma pergunta aqui para te fazer de finaleira. Então, por que... Tu já achou qual primeiro, Fê? Por que não? Por que não? Aí tem uma pergunta aqui, Pedro. Quando foi a última vez que você fez algo sem pensar demais, só porque quis? Caramba. É isso, é essa sensação assim, que a isso gente daí quer provocar, não é? Jogo sem pensar, meu. Não tem, é mais É. pra gente conhecer mais um pouquinho aí de finalzinho. Relacionado à corrida. Fica à vontade, cara. Não tem certo ou não tem errado. É assim, quando Você é fez algo. algo que você aberto. fez sem pensar muito, assim, só porque quis fazer. Foi Tem no aqui. churrasco. Foi no churrasco do pessoal das antigas. Tem isso também. Mas se for relacionado ao esporte, é você ou se inscrever numa prova do nada, porque Qual? simplesmente viu. Tem alguma aí em mente que tu Pô, fez já, isso? já E por depois muitos até anos fala, atrás, caraca, não precisava. Fiz prova em São Paulo, assim, que tu fala, caramba, pra que eu vou correr essas subidas aí e tal. E relacionado também ao serviço, às vezes a gente coloca algo no nosso calendário de prova, você fala, pô, mas por que eu fiz isso? Não precisava, a gente já tá com tanta prova aí para poder correr. E na vida, às vezes é isso, às vezes você ir numa brincadeira assim, beber a mais ou algo do tipo, caramba, não esperava fazer dessa forma, sabe? Mas é assim que vem na cabeça, assim, sem pensar. Mas, cara, não tem Mas certo ou errado. é. É mais só pra gente Sim, ter uma interagir, descontração sim, e é sim. um quadro que a gente vai permanecer até a hora que Deus permitir aí. Depois a gente muda. Aqui, ó, Fê. Tu já achou? Já. Até no caso que você falou que eu escrevi música, né? Já escrevi música, até você é pensar verdade. também, porque isso daí foi uma época Não, e e a tal. pergunta tem a ver. A pergunta tem a ver. Como a arte, aí, entre aspas, música, dança, escrita, já ajudou em momentos difíceis pra você? Então, eu acho que a arte ela é importante para tudo, né? Então, eu sou bem adepto a todo tipo de arte. Gosto, assim, teatro. Hoje em dia a gente tem bem menos, né? Aham.
Mas assim, em relacionado à música, eu também não sou muito fã ou muito conhecedor de tudo, mas sou bem eclético. Então, na minha vida, escutei de tudo, meu. Então, sertanejo antigo mesmo, funk, rap, pop. Então, a gente escuta de tudo. E quando a gente fala por que não, né? Ou por que veio na vida, quando eu escrevi foi algo assim de momento mesmo. Tava uma época do funk, num funk um pouco diferente. Eu falei, isso daí dá pra escrever, pô. Eu fui lá e escrevi 6 músicas assim direto e tal. Que A gente legal, gravou uma, no mas pra YouTube. tirar um sarro com os amigos. Tem uma que tá no YouTube. Mas assim, aí tive a experiência de... Minha voz já não é assim, aquela coisa toda. E não canto muito bem. Mas tu eu- escreveu e cantou? Escrevi, mas uma eu gravei junto, então eu tive a oportunidade, e é um negócio diferente, né? A gente É uma tá aqui no experiência, estúdio, né, é cara? uma experiência diferente você ir no estúdio, você tá com aquela técnica de DJ ali que gravou personagens assim muito conhecidos no cenário da nossa música, principalmente falando do funk em si, né? E você ir lá e falar e saber como é que é, onde você tem que entrar, quando você tem que falar, sabe? É uma experiência diferente que a gente guarda pra vida, o pessoal tira sarro. Nossas festas da assessoria sempre tem que tocar minha música, elas não tocar, o pessoal tira sarro. Cara, olha- Minha filha já conhece, quando ela vê às vezes no YouTube, às vezes põe a chamadinha, ó o papai lá. Aí ela fala, tem época que a gente faz umas loucuras, né? Então Põe o nome da música aí pra gente pesquisar no YouTube. depois a gente põe Cara, esse. e assim, é muito- Sabe que hoje tem o nome da música, É muito parece. legal, cara. Mas Isso agora você aí me chamei fez um até- amigo até pra me cantar. recordar, Porque o cara. amigo canta bem, então ele Não, mas qual o ele nome da levou. música? Sabe que hoje tem. Sabe que hoje que tem. Mas aí se Qual- colocar. E é o nome do MC, é Boni, MC Boni. Pedro? É Boni com B-U-N-I e Pedrinho. Coloquei Pedrinho na Boni época. e Pedrinho. Legal, Mas cara. já trabalhava com esporte nessa época, então assim, fiz Ah, mais mas é pra legal, poder cara, pra é legado, é legado. chegar um Eu tenho sarro uma, também. tu me fez lembrar de uma coisa que eu nem sabia, nem lembrava há muito tempo, cara. Você foi contando aí, eu tava até aqui. Eu já escrevi uma música também, cara, É? de capoeira. Gravei CD. É mesmo? Só que assim, Aí, curiosidade. não tenho, não lembro, porque assim, foi muito. Foi um período da tua vida, né? Eu era novinho e eu vim de periferia, né? Sim. Então tava ali lutando pra sobreviver, sair daquela realidade. Então isso foi algo, mas você me fez refletir que foi muito legal, cara, porque eu não sabia como escrever uma música. Mas aí você te faz a buscar, né? Buscar conhecimento. Contexto, conhecimento e numa realidade muitas vezes que você não tem um acesso tão fácil como é hoje. Né? Hoje o chat GPT escreve pra você, né? Então, O meu pai sempre leu muito livro, né? Mas eu não fui tanto de ler tanto assim, né? E eu sou mais da parte do áudio mesmo. Então, essa parte aí você acaba pesquisando mesmo, você acaba entendendo e você acaba Legal, conectando Porque querendo ou não importa o estilo de música. Eu acho que, querendo ou não, se a música ela é bem elaborada, ela é um poema ali. Ela é uma poesia. Então, é isso. você combina palavras, você combina frases, tem algumas técnicas ali. Então, isso é interessante. Dizem que Eu usei não- como hobby, na Que verdade. não existe música ruim, existe música que você não quer ouvir. Eu acho que tem música ruim sim, tem muita música ruim. É música que tu Mas não quer ouvir. é que tu não quer ouvir, é bem isso daí mesmo. Eu acho que é isso. Tem música que é mais pra uma festa, tem música mais pra você estar ali Exatamente. tranquilo. Nunca vai agradar todo mundo e também Isso. sempre vai agradar alguma Alguém. pessoa, velho. Sempre Exatamente. vai, sempre. Independente Sim. da música, né? Independente da música. Enfim. Tem. Cara, muito obrigado, velho, por você Eu estar que aqui com a agradeço isso, eu agradeço gente. Fernando, Opa. Edu, que eu sempre chamei de Eduardo Carlos. que aí- fez a conexão. É, quando a gente estudava tinha outro Eduardo, então ele era Carlos pra gente. Agora, Curtiu? Edu, curti. Gostou? Bastante. Vai Passou voltar rápido outra o vez? tempo. Vai voltar Volto, outra vez? Só chamar, pô. Só chamar que a gente Vamos vem. sim. Pedrão, só te agradecer mesmo de coração. agradeço Que as aí. pessoas, se tiver alguma dúvida, te mandem não, mensagem. tranquilo. Obrigado. Galera, obrigado mais uma vez. Compartilhem, curtam, sigam o Pedro, Mente e Corpo, né? E é isso. Obrigado. Obrigado pra todo mundo aí. Boa. Salva de palmas aí pra todo mundo, pra todos nós.